ver, já temos 62 pessoas presentes, maravilha. Já dá 75% da turma, né, Caetaninha? Acho que a gente pode ir começando, né? Pode. Beleza, então vamos lá, meninada, vamos ao que interessa. Hoje eu vou conversar com vocês, então, sobre um problema importante na terceira idade, que é a perda de peso involuntária no idoso. Deixa eu compartilhar aqui a minha janelinha, meus slides. Só confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão vendo meus slides. Positivo? Ok, então vamos lá. Então eu vou falar com vocês sobre perda de peso involuntária no idoso. Para começo de conversa, né, eu vou passar aqui o programa dessa aula, então a gente vai falar sobre a definição desse problema, o que é uma perda de peso importante, significativa, que a gente considera um problema entre indivíduos idosos. A gente vai falar também sobre a epidemiologia e a importância desse problema. Vamos conversar sobre a fisiopatologia, né, quais são os mecanismos que fazem o indivíduo perder peso, as causas mais comuns de perda de peso no vovô e como investigar. Começando, então, com a definição. Então, essa é uma definição importante, gente. É bom vocês tentarem guardar, né, essa definição, que ela traz duas informações aí que são fundamentais. Quando você vai avaliar um paciente idoso que queixa que está perdendo peso de maneira involuntária, você tem que definir se essa perda de peso ela é significativa, ou seja, se ela merece investigação, se ela pode indicar uma doença grave, merece uma investigação e uma intervenção clínica, né? Ou se é uma perda de peso pequena, que às vezes pode ser fisiológico, né? Pode ser até relacionado ao próprio processo de envelhecimento. Então, a literatura traz como uma definição do que é significativo essa aqui. Então, aqui tem duas informações importantes. Uma é quanto de peso perdeu. Então, a literatura inglesa traz esses 4,5 kg, na verdade, a literatura americana, né? Porque são 10 libras, em torno de 4,5 kg, ou o que é mais usado na literatura mundial, pelo menos 5% de peso habitual. Ou seja, se o indivíduo ele pesava 80 quilos, para a gente considerar uma perda de peso clinicamente significativa, ele tem que ter perdido 5% desse peso normal, habitual dele, né? Desses 80 quilos, que seria algo em torno de 4 quilos. Tá? Ou se o indivíduo pesa, né, 120 quilos, alguma coisa em torno de 6 quilos e assim por diante. E isso tem que ser dentro de um período de tempo. Essa é outra informação importante na definição, porque indivíduos idosos, especialmente os muito idosos, eles podem perder peso como consequência do processo normal de envelhecimento. Existe uma sarcopenia, uma perda de massa muscular, uma perda de massa óssea, né, durante o envelhecimento, e um acúmulo de tecido adiposo relativo. Então, é normal que o indivíduo idoso ele perca aí alguns quilos ao longo de décadas, né? Então, se ele perder, por exemplo, 4 quilos ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, é uma coisa que já não preocupa tanto a gente, porque pode ser só uma adaptação a uma situação diferente aí do envelhecimento. O que a gente considera clinicamente significativo é uma perda relativamente rápida, então ele tem que ter perdido esses 5% do peso habitual dentro de um período de mais ou menos 6 a 12 meses. Então, uma perda de peso relativamente aguda. Isso indica para a gente que pode ter alguma doença aí causando essa perda de peso, então já merece uma investigação. Beleza, meninada? A maioria das questões da prova vai ser essa definição aqui, preste atenção nisso. 5% do peso habitual dentro de um período de 6 a 12 meses. Dito isto, podemos passar adiante, então, né, para falar sobre a importância desse problema. A perda de peso involuntária é um problema importante na prática clínica, tá? Acontece em indivíduos também mais jovens, né, em adultos, jovens ou adultos de meia idade, também podem ter perda de peso involuntária por conta de alguns problemas de saúde, mas é uma situação clínica que é mais frequente na terceira idade. Inclusive, pode ser a única manifestação de várias doenças na faixa etária e geriátrica, tá? Então, acaba sendo um problema que tem uma repercussão, né, uma importância clínica maior entre indivíduos idosos e pode estar relacionado a doenças graves, então tem implicações clínicas potencialmente letais até para o indivíduo, por isso merece ser muito bem avaliado. A própria perda de peso sozinha, por si só, sem falar nada da doença de base, do que está causando a perda de peso, se a gente for olhar só a perda de peso em si, já se associa a algumas complicações.
Então, por exemplo, se o indivíduo perde mais do que 10% do peso habitual dentro dessa janela de tempo de 6 a 12 meses, isso frequentemente vai estar associado a desnutrição proteico-calórica, né? O indivíduo pode perder principalmente a síntese proteica, né? E lembrar que proteínas, elas são a base da constituição de todas as enzimas, dos canais, né? Das coisas lá de membrana, de vários hormônios, vários sinalizadores celulares. Então, quando o indivíduo tem uma desnutrição proteico-calórica, ele pode ter já uma repercussão em várias funções fisiológicas, principalmente a imunidade, que é uma das primeiras a ser atingida. Então, só o fato de ter perdido peso já deixa o indivíduo imunodeprimido. E se ele perder mais do que 20% do peso habitual, isso, em geral, já se associa a um nível de desnutrição bastante grave. Então, é um indivíduo que costuma ter uma grande deficiência, né, de proteína, de caloria e tal, e isso se associa já à disfunção orgânica severa, tá? Uma disfunção de vários órgãos, sistemas, não só a imunidade, e costuma ser uma disfunção também grave. Então, são indivíduos que têm uma morbimortalidade bastante elevada só por conta da perda de peso. Aí você soma isso, né, a repercussão da doença de base, que muitas vezes também é uma doença grave, e que pode colaborar aí para piorar a morbimortalidade desse paciente. Então, vejam que é um problema bastante importante. Então, quando o indivíduo perde peso de forma involuntária, o vovô que emagrece sem querer, ele pode ter aumento de mortalidade, tá? A gente vê que esses indivíduos idosos, em geral, eles morrem mais do que indivíduos que estão mantendo um peso estável, eles têm mais fratura de quadril, eles têm piora das capacidades para realizar atividades de vida diária, então eles acabam ficando mais dependentes da ajuda da família, da ajuda do cuidador, né, dependente do auxílio de terceiros. Eles têm mais complicações hospitalares, esses vozinhos que estão perdendo peso, quando a gente põe dentro do hospital, costuma dar tudo errado, tá? Eles complicam, né, infectam, fazem úlcera de pressão, coloquei aqui infecções, né, que vocês viram que a imunidade é uma das primeiras funções que é prejudicada quando o indivíduo evolui com uma desnutrição importante, faz úlceras de pressão, né, porque o indivíduo faz a lesão lá por ficar acamado, né, e não tem uma cicatrização eficiente, então pode fazer úlceras de pressão muito grandes, inclusive muito profundas, né, que podem ser difíceis de cicatrizar depois. Esses indivíduos respondem menos a qualquer tratamento que a gente institui para ele, então costumam ter falência terapêutica, né, dos nossos regimes terapêuticos, e tudo isso colaborando, então, para uma evolução pior e uma maior mortalidade. Então, são idosos que morrem bastante. E esse é um problema, infelizmente, comum, tá? Se você pegar aí a prevalência, né, de perda de peso involuntária em indivíduos idosos, você vai ver aí que até 15 a 20% dos idosos, em geral, em algum momento aí vão apresentar um quadro clínico que pode começar com uma perda de peso involuntária, tá? Pode ser a apresentação inicial e, às vezes, o único sintoma de um monte de doenças. Então, quando o indivíduo chega para você, o indivíduo idoso, queixando que está perdendo peso e não sabe por quê, a gente tem que ficar atento, tá? Então, isso ocorre 15 a 20% dos idosos em geral, sendo mais comum em idosos institucionalizados, aquele vô que fica guardado no asilo, né, fica deitadinho na caminha dele lá, na casa de repouso. Esse vovô costuma ter mais perda de peso involuntária do que os idosos que são ambulatoriais, que são independentes, que você vai ver na unidade básica de saúde ou no ambulatório. Então, tem um nível de independência um pouco maior. Tá ok? Beleza? Então, entendemos o que é a perda de peso involuntária no idoso e qual a sua prevalência. Agora, vamos tentar entender um pouquinho a fisiopatologia. Por que as pessoas podem começar a perder peso sem saber o motivo? Então, o peso corporal, né, a manutenção do seu peso corporal, em geral, ele resulta da interação de vários fatores, sendo os mais importantes esses 4 aqui. A ingesta, que é um que todo mundo lembra, né, quando fala assim, o que você precisa fazer para perder peso? Comer menos. Então, a ingesta, né, o quanto de calorias você ingere diariamente, em média, ao longo de vários meses, isso é um determinante importante do seu peso corporal. A absorção é outro determinante importante. Então, se o seu trato digestório está íntegro, se você secreta enzimas, se a perfusão, né, a inervação, a motilidade do seu trato digestório está toda preservada, se a mucosa está íntegra, então se a absorção está sendo eficiente, né, para você aproveitar aquelas calorias que você está ingerindo.
Então, síndromes desabsortivas, né, quando você não tem uma absorção adequada, elas, em geral, cursam com algum grau aí de perda de peso involuntária. A utilização é o gasto, né, é o quanto você queima de caloria. Então, a utilização ela tem dois componentes principais, que é a taxa metabólica basal, que ela é relativamente fixa para um determinado indivíduo, e quando varia, dependendo de doença, de febre, de infecção, de inflamação, que são coisas que podem alterar essa taxa metabólica basal, ela varia, mas varia relativamente pouco, tá? Então, esse componente mais ou menos fixo aí da taxa metabólica basal, que é o que você precisa para manter o seu organismo funcionando, né? O coração batendo, o diafragma respirando, as suas enzimas funcionando, etc., né? O seu cérebro queimando ATP. Então, isso tudo tem uma taxa metabólica relativamente fixa. E tem uma outra taxa que é mais variável, que tem a ver com a sua atividade física. Então, entra também aí na conta da utilização de calorias. Indivíduos que são sedentários, em geral, têm esse componente aí variável da utilização, né, bastante baixo, queima muito pouca energia de atividade física. Enquanto as pessoas que têm uma atividade física bastante intensa, indivíduo que é atleta, que é maratonista, que é ciclista de competição, pedala quilômetros, né, pessoa que faz triatlo, Ironman, essas pessoas aí podem aumentar muito o seu gasto energético, né, a partir da variação aí desse componente que é a atividade física. Esse é um componente variável, tá, da utilização de energia. Pode variar até 2 ou 3 vezes mais aí do que o normal, tá? Devido a uma atividade física muito intensa. Então, isso aqui dá para você alterar. E, finalmente, um quarto fator que pode colaborar para o indivíduo perder bastante peso corporal é a perda. Esse, muitas vezes, a pessoa esquece, tá? Quando você vai avaliar um cidadão que está perdendo peso de forma voluntária, você pensa automaticamente na ingesta, você vai perguntar o que ele está comendo, você vai pensar na absorção, então pergunta se tem algum sinal, algum sintoma de desabsorção, diarreia e tal, né? E vai pensar na utilização, você vai perguntar também, mas você mudou a sua atividade física diária, está caminhando mais, se mexendo mais, começou a fazer algum exercício? Então, geralmente a gente pensa fácil nesses 3 primeiros fatores, mas o quarto fator, a perda, ele nem sempre é lembrado. E a perda é o seguinte, você pode, é o que o nome está falando, você pode simplesmente perder calorias, né, por outras vias aí que não sejam a via digestória. Vou dar alguns exemplos para vocês. Você pode perder calorias por via urinária. Então, por exemplo, o indivíduo tem um diabetes descompensado, né? Ele está lá com sua glicemia 300, 400, 500 o tempo inteiro. O que acontece com esse indivíduo? Ele vai começar a perder glicose na urina. A gente consegue reabsorver toda a glicose filtrada na urina até uma glicemia de 180. Ai, desculpa, não é Covid não, viu? É rinite alérgica, desculpa. Então, assim, o indivíduo ele consegue reabsorver toda a glicemia filtrada pelo glomérulo até um nível de glicemia em torno de 180, 200. Passou de 200 de glicemia, em geral, isso excede a capacidade de reabsorção de glicose pelo túbulo proximal renal. Então, o indivíduo começa a perder glicose na urina. E é isso que faz ele ter, inclusive, poliúria, né? Porque a glicose tem um efeito osmótico na urina, ela puxa água, então isso acaba aumentando o volume urinário, provoca poliúria. Aí o indivíduo depleta, né? E aí ele vai ficar com sede, então fica tomando água o dia inteiro. E cada litro de urina que ele vai estar eliminando ali, nessa situação de diabetes compensado, vai ter uma carga enorme ali de glicose, vai ter 50, 60, 100, às vezes 150 gramas de glicose em cada litro de urina que ele perde durante o dia. Então, tudo isso é caloria, né? Vocês lembram aí que 1 grama de glicose são 4 calorias. Então, se o indivíduo está perdendo 100 gramas de glicose na urina por dia, você já faz a conta, ele está perdendo 400 calorias no xixi. Então, isso ajuda a perder peso, sem dúvida. É um dos componentes aí da perda de peso, né? Um dos responsáveis por perda de peso no paciente que está diabético descompensado. A mesma coisa acontece no paciente com síndrome nefrótica. Né? O indivíduo está perdendo gramas e gramas, um bife, né, na urina todo dia, de proteína. Então, a proteína também tem componente calórico, né? 1 grama de proteína, vocês lembram, aí tem também 4 calorias. Então, se o indivíduo perder, sei lá, 10, 15, 20 gramas de proteína na urina todos os dias, ele está perdendo aí praticamente 100 calorias, né, por dia na urina de proteínas, que inclusive são componentes aí de alto valor nutricional.
E uma outra situação também, que eu vou dar um exemplo mais para frente, tem a ver com um dos nossos setores aqui do HU, né, um setor especializado do hospital universitário, que eu vou mostrar já já, que também colabora para a perda. Então, primeiro, ingesta. Ingesta é uma das primeiras coisas que você tem que perguntar, né? No indivíduo que chega e relata que está perdendo peso de forma involuntária, você tem que fazer uma investigação sobre como é o hábito alimentar desse paciente. Lembrando que para você manter mais ou menos o seu peso estável, né, cronicamente, ao longo aí dos meses, dos anos, você precisa ter uma ingesta calórica média parecida com o seu gasto energético, que daí você equilibra, né, o que você gasta com o que você come e você mantém o peso estável cronicamente. E o que a gente gasta, mais ou menos, de caloria todos os dias é algo em torno aí de 25 a 35 quilocalorias por quilo de peso ideal por dia. Tá? De peso ideal, porque se você é obeso, né, tem muito tecido adiposo, esse tecido adiposo ele é um tecido de estoque, ele não tem gasto energético, então ele não entra no cálculo aí do quanto você queima de energia por dia. A gente considera o peso ideal, que é o seu peso que consome energia mesmo, a massa magra, né, músculo, osso, órgãos, tecidos e tal. Então isso é em torno aí, né, o peso que você precisaria ter para ter um IMC em torno de 23. Esse é mais ou menos o seu peso ideal, tá? Então, para você calcular quanto o indivíduo gasta de energia por dia, né, o cálculo é mais ou menos esse, 25 a 35 quilocalorias por quilo de peso ideal por dia. Por que tem essa variação de 25 a 35? Porque varia mesmo entre as pessoas. Tá? O gasto energético é diferente se você é homem ou mulher. Homem gasta mais porque tem mais massa muscular, em média, do que as mulheres. Se você é jovem ou idoso, indivíduos jovens têm uma taxa metabólica mais alta, então gastam mais energia, né, do que os indivíduos idosos, e varia também dependendo do seu nível de atividade física. Se você é indivíduo completamente sedentário, igual o professor, né, que fica o dia inteiro sentadão aqui na frente do computador, falando para a câmera, né, então o seu gasto energético vai ser mais baixo do que o indivíduo que é ativo, que anda, que faz exercício, vai na academia, anda de bicicleta, né, que trabalha numa atividade aí que tem bastante gasto energético, então tem muito a ver também com atividade física. Se você é mulher, idosa e sedentária, então o seu gasto energético fica mais para 25 calorias por quilo de peso ideal por dia. E se você é homem, é jovem e é fisicamente ativo, aí é mais por 35 quilocalorias por quilo de peso ideal por dia. Tá? Então varia mais ou menos nessa faixa aí, de 25 a 35, beleza? E aí, consequentemente, né, se você, por algum motivo, está ingerindo menos do que esse valor que é o necessário para você manter seu peso, que é a sua taxa metabólica, seu gasto energético médio diário, obviamente você vai perder peso, você vai começar a consumir as suas reservas, né, vai começar a queimar o triglicerídeo no seu tecido adiposo, né, fazer um processo de lipólise, fazer uma proteólise também, queimar proteína, musculatura, em outros tecidos, né? Isso vai fazer você catabolizar e perder peso, se você tem uma ingesta mais baixa, né? Cronicamente mais baixa do que é necessário para manter seu peso, que é o seu gasto energético diário. Então, a ingesta é uma das coisas fundamentais aí para a gente avaliar, né? Se o indivíduo está perdendo peso simplesmente porque parou de comer por algum motivo. Aí tem que ir atrás desse motivo porque ele parou de comer, certo? Então, esse é um dos fatores importantes aí na avaliação da perda de peso involuntária. Belezinha? Eu deixei essa figura aqui para chamar atenção para um pré-requisito, né, para você se alimentar bem, que é a necessidade de você ter uma dentição adequada, né? E isso é uma coisa, infelizmente, bastante comum na nossa população idosa, especialmente de mais baixa renda, né? E é comum encontrar indivíduos idosos aí que tem, ou não tem dente nenhum, ou tem os dentes aí em péssimo estado de conservação. E aí pode ser o único culpado aí por uma perda de peso, é porque o indivíduo não consegue mastigar. O indivíduo não tem dente, não consegue mastigar, como é que vai ser a alimentação dele? Já vai ser alguma coisa prejudicada, né? O indivíduo vive comendo coisa pastosa, macarrãozinho, sopinha, ou líquido só, né? Então, obviamente, a ingesta calórica dele deve ser relativamente insuficiente, né? É um indivíduo que consegue ingerir alimentos mais consistentes. Então, deixei a foto aqui da dentição para chamar a atenção para a importância da gente olhar o dente do indivíduo idoso aí que reclamou de perda de peso. Um segundo fator importante é a absorção.
Tá? Então, na absorção, eu coloquei aqui o trato digestório inteiro, porque praticamente, né, todos os níveis aí do seu tubo digestório, eles são importantes para garantir que você tenha uma absorção adequada das coisas que você está ingerindo. Começando na boca, né, que você já secreta a amilase na boca, que já começa a digestão ali de carboidratos complexos, né, na própria cavidade oral. E descendo aí, tem que ter um esôfago íntegro, tem que ter o ácido gástrico, né, tem que ter as proteases aí gástricas e pancreáticas, tem que ter a secreção biliar, né, e as enzimas que são produzidas no fígado, tem que ter uma mucosa íntegra no intestino delgado, que talvez seja o mais importante, né, ter um intestino delgado saudável, com a mucosa íntegra, com a motilidade preservada, com uma boa perfusão, tanto sanguínea quanto linfática, né, e isso tudo precisa funcionar e jogar as coisas para frente. Então, entra também o intestino grosso, né, inclusive pacientes que são muito obstipados, né, às vezes eles têm um distúrbio aí da alimentação, uma perda de peso, simplesmente por obstipação grave, porque daí entope tudo para cima também, né? Então, prejudica tudo. Então, tem que ter o trato digestório, todo ele íntegro funcionando para você ter a absorção dos alimentos aí ocorrendo numa taxa ideal, tá? Qualquer distúrbio nesse tubo digestório grandão aqui, que leve a um prejuízo na absorção de um ou mais nutrientes, né, da sua dieta, pode colaborar para a perda de peso. Então, você pode ter um indivíduo que começa a sentir muita fome, emagrecer, às vezes ele até come, passa a comer mais do que ele estava acostumado, aumenta a sua ingesta calórica e mesmo assim ele continua perdendo peso. Tá? Então, isso pode ser devido à desabsorção, ele pode estar desenvolvendo uma síndrome desabsortiva. Tá? Ou ele pode estar aumentando muito o seu gasto metabólico basal, que é outra possibilidade também, né? Tem gente, inclusive, que divide, né, as causas de perda de peso involuntária nas que tem aumento as que têm diminuição do apetite e as que não têm diminuição do apetite. E aqui, paradoxalmente, tem indivíduo que perde peso apesar de aumentar o apetite. A gente já vai ver quais são as doenças que provocam isso. Tá, mas lembrem de avaliar, né, a função aí do intestino delgado, né, e do restante do trato digestório, porque síndromes desabsortivas podem cursar com perda de peso importante. E aí, geralmente, está associado, né, um ou mais sinais aí de má absorção de alguma coisa. Então, o indivíduo pode ter uma anemia ferropriva associada, porque não absorve ferro direito. Pode ter uma deficiência de B12 associada, porque pode não conseguir absorver mais B12 direito. Deficiência de zinco, de cálcio, de vitamina D, de vitamina K. Pode ter várias coisas aí associadas também, que podem indicar aí uma possível desabsorção. O terceiro fator aqui que pode colaborar para a perda de peso involuntária no indivíduo idoso é a utilização. Utilização é o gasto, né? Aqui eu coloquei as mitocôndrias para mostrar para vocês que é o queimador de combustível celular nosso aí, né? Então, nas mitocôndrias é que acontece a mágica aí da gente transformar ATP em calor e energia química, né? Então, esse gasto energético, em geral, ele é mais ou menos fixo para um indivíduo saudável ao longo da vida. E pode ser mudado, né, a taxa metabólica basal, esse componente fixo, né, do gasto energético, ela pode variar dependendo se você desenvolve uma doença que provoca um estado inflamatório sistêmico, então febre, inflamação sistêmica, isso pode causar aumento do seu gasto energético, né, porque aumenta a termogênese, aumenta a produção de anticorpos, aumentam vários processos enzimáticos celulares em resposta a uma agressão, aí, um processo inflamatório, e isso pode aumentar um pouco sua taxa metabólica basal. Embora não costume aumentar muito, aumenta um pouco, tá? Aumenta aí seus 10%, 20%, tá? Não costuma ser um aumento muito intenso. E existem algumas doenças que acabam aumentando a taxa metabólica basal, principalmente doenças endócrinas, que aí sim podem aumentar bastante a taxa metabólica basal do indivíduo, como, por exemplo, hipertiroidismo. Hipertiroidismo é o exemplo mais fácil de dar aqui, tá? Então, o indivíduo que desenvolve um hipertiroidismo, um excesso de hormônio tiroidiano, o excesso de hormônio tiroidiano, ele aumenta a produção de calor, aumenta a contração muscular, aumenta a contração das vísceras ocas, do intestino, do coração, né? Aumenta a velocidade dos processos metabólicos. Então, tudo isso acaba aumentando bastante a taxa metabólica basal. O indivíduo que desenvolve um hipertiroidismo importante, muito sintomático, ele pode dobrar a sua taxa metabólica basal. Aí sim, pode ser uma variação importante. E isso pode ser, né, a causa aí de uma perda de peso importante
nesse indivíduo com hipertiroidismo, apesar de ele estar com mais apetite, porque também aumenta a fome, né? Então, esse é um exemplo de uma doença que faz você emagrecer mesmo comendo mais do que o normal, que é o hipertiroidismo. Ok? E na utilização, como eu já falei, entra na conta também o componente, né, de atividade física diária, que é extremamente variável dependendo do seu hábito de vida. Essa é uma coisa que você pode variar, né, mudar, dependendo só de você querer. Beleza? Então, utilização. E, finalmente, aqui botei a foto do Centro de Tratamento de Queimados, do HU, do CTQ, que é um outro lugar em que os indivíduos costumam perder bastante peso por perda. Aí tem um componente importante, além da inflamação, claro, né, associada a queimaduras de grande porte, mas tem um componente forte aí, responsável pela perda de peso em indivíduos grandes queimados, que é simplesmente ele perder a pele. Então, ele perde uma grande superfície de pele, e aí, nessa superfície em que não tem mais pele, né, recobrindo ali os tecidos, ele começa a perder plasma, perder proteína, perder líquido, e aí tem um componente de perda, né, realmente de perda proteica e de carboidrato, de várias coisas aí que estão no plasma dele que ficam vazando ali pelo local que não tem mais pele, né, na área da grande queimadura. Então, tem perda, né, importante, é um componente aí de perda de peso nesses indivíduos grandes queimados. Ok? Então, falamos aqui dos 4 grandes fatores, né, que podem ser responsáveis por uma perda de peso importante no paciente em geral, né? A gente está falando de idoso, mas esses fatores valem para indivíduo de qualquer idade. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Senão a gente vai passar mais para a parte clínica da coisa aqui. Então, vamos passar agora para a avaliação, né, do paciente que chega queixando de uma perda de peso involuntária. Então, quando a gente vai pensar nas diferentes etiologias, as possíveis causas de perda de peso involuntária, antes de mais nada, você tem que, conversando com o paciente, entender se aquela perda de peso realmente é involuntária, é não intencional, né, porque aí sim pode refletir um problema grave de saúde, ou se o indivíduo está perdendo peso porque quer, que é uma coisa que às vezes acontece também. Você acha que está gordinho, você ficou diabético, começa a ficar preocupado com a saúde, ganhou seus 5 quilinhos aí durante a pandemia, e aí você resolve se cuidar, comer menos, fazer mais exercício, né, cortar a cervejinha do fim de semana para você tentar perder esses quilinhos aí que você ganhou. Se você perdeu uma quantidade de peso que é compatível, né, que é comparável com o tanto que você mudou seus hábitos de vida, né, e você quis mudar seus hábitos de vida para emagrecer, então a gente está diante de uma perda de peso intencional. Não tem nada de errado nisso, né? É bom, perdeu peso porque quis, para melhorar a sua saúde, para entrar no biquíni de novo, porque o verão está chegando. Ótimo, né? Aí a gente não fica pensando em doença. A gente fica preocupado com a perda de peso involuntária. E aqui eu quero deixar um conselho para vocês, tá, gente? É bom vocês ficarem bem com a pulga atrás da orelha nessa história aqui, porque tem paciente que às vezes ou ele está se enganando ou ele tenta enganar a gente, tá? Às vezes acontece, por exemplo, eu lembro até hoje uma paciente que eu vi na minha residência faz tempo, era uma senhorinha idosa que a família levou para atendimento porque ela começou a perder peso, então perdeu assim 10, 15 quilos, questão de poucos meses, e aí levou para avaliação. E quando a gente foi conversar com a vozinha, ela falou assim, não, mas eu estou perdendo peso porque eu quero, eu estou fazendo regime, eu preciso emagrecer mesmo. Já, tá bom. Mas como assim esse regime? Explica para a gente o que você mudou na sua dieta. E aí, conversando com ela e tentando entender o que ela estava fazendo, ela, na verdade, ela tinha só tirado o açúcar do café, só. Porque ela tomava muito café durante o dia e muito açúcar estava deixando ela gorda e ela resolveu tirar o açúcar do café. Por mais café que alguém tome, né, gente, ninguém consegue ingerir 1 quilo de açúcar por dia, né, diluído no café, é impossível. Então, assim, o tanto que essa senhora devia estar perdendo peso por ter tirado o açúcar do café, se for ver o impacto disso real, devia ser uma coisa aí de perder, sei lá, meio quilo, 1 quilo, que seja, ao longo de alguns meses, e ela tinha perdido 15. Então, é uma paciente que, na verdade, assim, ela devia estar tendo algum mecanismo de defesa, né, provavelmente ela tinha medo de estar desenvolvendo alguma doença grave e deu uma justificativa que era porque ela estava fazendo regime. Então, isso às vezes acontece, a pessoa está perdendo peso por uma doença e aí justifica, né, de alguma maneira, até porque ela tem medo de descobrir que tem câncer, sei lá, alguma doença grave,
ela justifica isso contando uma lorota dessa, né? De, não, é porque eu cortei a Coca-Cola, é porque eu comecei a caminhar, você vai ver, ela começou a caminhar da casa dela até a esquina para conversar com a vizinha só. Então, assim, o tanto que mudou o estilo de vida não parece compatível com o tanto de perda de peso que a pessoa teve. Aí você tem que considerar como não intencional, como involuntária, e aí investigar. Tá? Então, sempre tentem ver se o tanto que a pessoa mudou no hábito de vida, né, o tamanho disso é compatível com o tamanho da perda de peso. Se não for, você considera como involuntária e investiga. Certo? Belezinha? E a etiologia também da perda de peso, né? Existem, sei lá, centenas de possíveis causas para uma perda de peso involuntária no idoso. Para a gente trabalhar com elas de uma maneira didática, a gente pode dividir em três grandes grupos, que são as causas psicossociais, as causas orgânicas, que são doenças estruturais, né, anatômicas, propriamente ditas, e as causas idiopáticas. Tá? E também, né, obviamente, existem as causas multifatoriais. Tem indivíduos que têm as duas coisas. Por exemplo, o indivíduo pode desenvolver um câncer, né, e o câncer ele pode, aumentar a taxa metabólica basal, porque o próprio câncer consome energia para crescer. 2, aumentar a taxa metabólica basal por uma reação inflamatória, porque assim, o organismo responde, né, à presença de uma neoplasia, fazendo uma inflamação, e a inflamação sistêmica crônica aumenta a taxa metabólica basal, como a gente já viu. Então, tem mecanismos aí orgânicos, né, de perda de peso no câncer. Se o câncer tiver também no trato digestório, sei lá, via biliar, algum lugar desses, também pode comprometer a ingesta, comprometer a absorção. Então, tem muitos mecanismos aí de perda de peso associados ao câncer, né? E tem também a componente psicossocial. Vamos dizer que o indivíduo descobre que tem câncer e fica deprimido, né? Porque ele descobre que tem uma doença grave, que tem poucos meses de vida aí para viver, então ele deprime, fica para baixo, perde o apetite, para de comer. Então, às vezes, o paciente tem várias causas juntas, né? E geralmente são essas situações que cursam com as maiores perdas de peso, quando o indivíduo tem vários mecanismos associados, né, colaborando para a perda de peso. Então, consumo pelo tumor, inflamação, a má absorção, prejuízo da ingesta, depressão, né, e baixa ingesta. Então, às vezes, o paciente tem vários mecanismos associados, certo? Pergunto para vocês, o que vocês acham? Se a gente for ver todos os casos, fizer um apanhado aí, vovôs que evoluem com perda de peso involuntária, e a gente for classificar a causa principal da perda de peso em psicossocial, orgânica ou idiopática, qual que vocês acham que é a mais comum? A causa mais comum de perda de peso? Psicossocial, orgânica ou idiopática? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? O Gabriel acha que é psicossocial, o Daniel acha que é multifatorial. As opiniões estão divididas aí. A Natália e o Guilherme e a Débora acham que é psicossocial, Samuel acha que é multifatorial, a Pilar e a Catarina também acham que é psicossocial. Não, a Pilar acha que é multifatorial. Ninguém acha que é orgânico? Eita. O Rodrigo acha que é multifatorial, a Mariana acha que é psicossocial. Ninguém acha que é orgânico. Interessante, beleza. Em geral, gente, a perda de peso orgânica costuma ser a mais comum, tá? Então, a maior parte dos casos de perda de peso involuntária em idosos é por doenças orgânicas. E entre as doenças orgânicas, a causa mais comum, número 1, a mais prevalente, a mais frequente de todas é câncer. Então, não é à toa que a gente fica preocupado, né, com o vovô que começa a perder peso, porque a primeira luzinha amarela que acende na nossa cabeça é câncer, tem um câncer aí, tem uma neoplasia escondida, vamos achar o tumor. Tá? É a maior etiologia em idosos. A literatura traz aí em torno de 20% a 36% dos casos de perda de peso involuntária em idosos é por câncer. Tá? Os principais cânceres aí que respondem por uma perda de peso importante, os do trato digestório, né, porque vocês já devem imaginar, porque um tumor do trato digestório pode atrapalhar não só a questão da utilização, né, do consumo pelo tumor, da inflamação e tal, mas também a absorção, dependendo da localização dele, e inclusive a ingesta, né, pela localização também, por exemplo, câncer de esôfago.
Neoplasia do esôfago distal é uma das que se associa a maior perda de peso. Costuma fazer uma perda de peso assim horrorosa. O indivíduo fica caquético em poucos meses, porque o indivíduo não consegue mais deglutir, então enrosca, não consegue mais comer, né? Então, neoplasia esofágica costuma ter perda de peso imensa, mas neoplasias em todo o trato digestório, aí, de uma maneira geral, né, uma regra geral, podem causar perda de peso importante, inclusive da via hepatobiliar. E uma situação importante são as neoplasias hematológicas. Neoplasia hematológica tem que tomar bem cuidado, viu, gente? Porque pode te enganar bonito também. Às vezes, o único sinal, né, a única apresentação clínica de um idoso que está desenvolvendo uma neoplasia hematológica pode ser perda de peso. Só. Aí você investiga o vovô, pergunta, interroga, faz exame, né, vira o vô do avesso e não acha mais nada. Ele só está perdendo peso. Tá? E aí, meses mais tarde, aí aparece um linfonodinho, você faz a biópsia, descobre que era um linfoma esquisito, né? Então, é uma apresentação relativamente frequente também em idosos, a perda de peso por neoplasias hematológicas, né? Que elas costumam se associar a uma taxa metabólica bastante aumentada, né? São muitas vezes células que têm uma replicação muito rápida, né? Costumam ter um consumo de energia importante para crescimento tumoral. Mas qualquer tumor, né, inclusive os tumores aí mais comuns, né, na terceira idade, pulmão, mama, próstata, geniturinário, também podem cursar com perda de peso importante. Então, neoplasias em geral, né, podem cursar com perda de peso. O Luiz Felipe perguntou se essas neoplasias hematológicas podem aparecer sem nenhuma alteração, nem no hemograma. Pode, Luiz Felipe. Inclusive, a gente vê isso aí de vez em quando lá na HU, tá? Leucemia não, leucemia geralmente tem uma apresentação, tem uma alteração de hemograma mais precoce, né? Mas linfoma em idoso, às vezes, demora para aparecer e você conseguir fazer diagnóstico. Fica aquele vô perdendo peso, você acompanha o vô, sabe que deve ter um câncer escondido ali, mas você não acha, né? Meses mais tarde aparece. O Kleber está perguntando qual porcentagem, em média, a perda de peso orgânica representa em relação à perda involuntária. É em torno aí de 50%, 60% aí, Clebão. Beleza? Outras possíveis causas de perda de peso orgânica. Depois do câncer, o segundo grupo de etiologias mais comuns, né, são as doenças gastrointestinais. Todas. Tá, então entra aí cirrose, úlcera péptica, megacólon, megaesôfago, doença de Crohn, doença celíaca, infecções, né, parasitoses crônicas, enfim, qualquer coisa que acometa ali o tubo gastrointestinal, né, e provoque prejuízo ou da ingesta, ou da absorção, né, ou da utilização aí de nutrientes, pode levar a perda de peso importante. Então, das orgânicas, em primeiro lugar, câncer, segundo, gastrointestinais, as doenças gastrointestinais benignas, e em terceiro, doenças endócrinas. Tá? As doenças endócrinas, principalmente representadas pelo diabetes compensado, que diabetes é uma doença comum, né, gente? Então, às vezes descompensa na terceira idade, e é fácil de fazer o diagnóstico, é só colher uma glicemia, né, moleza. E outra também comum é o hipertiroidismo, tá? Lembrando que na terceira idade, também vocês têm que ficar atentos, porque o indivíduo pode emagrecer tanto por hipertiroidismo, como também por hipo. Isso é interessante, né? Indivíduo jovem, em geral, quando ele tem hipotiroidismo, ele não costuma alterar o peso, tá? Porque às vezes ganha 2, 3 quilinhos aí de edema, né? Porque pode inchar um pouquinho. Ele emagrece bastante no hiper. Agora, no idoso, não. Idoso, em geral, ele já tem uma diminuição de apetite própria do envelhecimento. Aí você joga um hipotiroidismo em cima, hipotiroidismo ele dá anorexia. Então, o indivíduo pode ter uma anorexia horrorosa por hipotiroidismo e perder peso por hipotiroidismo. Tá? Então, fica atento, porque perda de peso pode ser manifestação tanto de hiper quanto de hipotiroidismo na terceira idade. E também é fácil de diagnosticar. Colhe um examezinho de sangue aí, TSH, pronto, já faz o diagnóstico na hora, moleza. Então, tem algumas coisas que são fáceis de investigar, né, como vocês estão vendo. E aqui uma lista de várias outras coisas, doenças infecciosas, entra aí, HIV, tuberculose, paracoccidioide micose, infecções crônicas, né, abscesso escondido, hepatites virais, né, podem se associar também a perda de peso importante, parasitoses,
Entram as medicações, tem um monte de remédio que pode fazer eu vou perder peso, a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, que isso é uma coisa comum e importante de avaliar. E várias outras coisas, doença cardiovascular, neurológica, outras aí também podem se associar à perda de peso. Aqui é um quadrinho que vai ajudar o Clebão a fazer essa conta aí. Então, ó, etiologias de perda de peso involuntária em adultos idosos, né, em indivíduos idosos. Então, malignidade, vocês viram, aí é mais comum, praticamente 1/3 dos casos. As doenças gastrointestinais não malignas, mais aí 10 a 20% dos casos. E depois aí endócrina, 4 a 11%, cardíaca, quase 10%. Doenças infecciosas, 4 a 8%, doenças neurológicas, uns 7%, doenças reumatológicas, em torno de 7%, e doenças renais, que também podem causar perda de peso, principalmente síndrome nefrótica e doença renal crônica avançada, com uremia, que o indivíduo também começa a vomitar, perder apetite, entrar em catabolismo quando tem uma doença renal crônica muito avançada. E o menos comum aí é doenças inflamatórias sistêmicas, que em geral já não são mais muito comuns nessa faixa etária, que são coisas mais de gente jovem, essas doenças da reumato aí, inflamatórias, certo? Então essas são as causas orgânicas. E ali vocês veem que tem também as causas psiquiátricas, 9 a 24%, alcoolismo 8%, e que seriam umas psicossociais aí, então em torno aí de 1/3, 30%, mais ou menos isso aí, das causas de perda de peso involuntária no idoso. E um pedacinho que é idiopático, que a gente não acha a causa que existe também. Tá bom? Então, aqui falando da perda de peso psicossocial. As causas psicossociais de perda de peso, elas incluem tanto os problemas psicológicos, psiquiátricos, neuropsiquiátricos, associados a comportamento, a ingesta, capacidade de alimentação, como também questões sociais, de acesso à alimentação, de conseguir comer, de ter capacidade motora e neurológica de comer sozinho, se cuidar, garantir a própria alimentação. Então, tem várias coisas que entram aqui nesse grupo de perda de peso psicossocial. Elas correspondem, então, a mais ou menos 24% dos casos, talvez um pouquinho mais, 30%, se você considerar alcoolismo também, e frequentemente subdiagnosticado. Dentro das psicossociais, a mais importante de todas é depressão. Transtorno depressivo, do humor, seja unipolar ou bipolar, moderado ou grave, é uma coisa muito frequente na população em geral, e inclusive na terceira idade. E na terceira idade tem um problema, gente, porque depressão nem sempre é fácil de fazer o diagnóstico. No indivíduo jovem, em geral, você consegue fazer o diagnóstico de depressão com uma facilidade um pouquinho maior. O indivíduo vem com humor deprimido, dormindo mal, sem apetite, desanimado, perdeu o prazer na vida, aqueles sintomas de depressão. No idoso, isso muitas vezes é confundido com a coisa da idade. O vovô tá ranheta, mas é da idade, ele tá cansado, não, é que ele é velhinho mesmo, é coisa da idade, não leva, velho ranheta, azedo, reclamão. A pessoa fala, da idade, não liga. Isso, às vezes, pode ser sintoma de depressão. Então, muitas vezes, inclusive, o indivíduo idoso solta uma frase assim, ai, minha filha, eu já vivi que chega, não, se eu for embora agora tá bom, que às vezes até está escondendo até uma ideação suicida, uma vontade de terminar a própria vida, às vezes ali mais ou menos escondida, Na verdade, é meio escondida, mas não é, a pessoa está falando isso, que ela não acha ruim se é o tempo dela que acabar, porque ela já viveu bastante. Você já deve ter ouvido aí o vovozinho falar isso. Às vezes isso esconde, uma ideação suicida mesmo, uma depressão grave. Então, idoso tem que fazer uma avaliação muito cuidadosa aí para a possibilidade de transtorno de humor, que pode aparecer de uma maneira mais frustra e tal, e às vezes confundir com coisa da idade, O povo tem existe essa fala, na população, não liga, é coisa de velho, E pode ser uma depressão grave aí que está se manifestando e você não está dando bola. O Daniel perguntou aqui qual o mecanismo de perda nas doenças cardiopulmonares. Doença cardiopulmonar, em geral, o indivíduo começa a ter alteração mesmo da utilização de energia, viu, Daniel? Que quando tem uma insuficiência cardíaca grave, você não consegue levar oxigênio para os tecidos. E você não consegue levar oxigênio para os tecidos, aí também não consegue levar nutrientes, não consegue fazer assim, depositar gordura, você começa a catabolizar,
né, que não chega oxigênio e também não chega glicose, às vezes, nos tecidos, então você começa a ter catabolismo, né, periférico. Então, existe uma situação, inclusive, chamada de caquexia cardíaca. O indivíduo com insuficiência cardíaca muito grave, ele entra num estado catabólico intenso, né, ele fica caquético. Tá? Pode ter a ver também com anorexia, né, porque indivíduos que têm uma insuficiência cardíaca grave também fica com o fígado grande, dor abdominal, fica com mucosa intestinal congesta, né, tem dispneia, tudo coisa que atrapalha a ingesta e a absorção dos alimentos. Tá? Então, tem vários mecanismos, né, na verdade. Voltando aqui para o psicossocial, outra situação importante em idosos é demência. Tá? A demência atinge até 3% dos idosos, em geral, né? A prevalência aumenta conforme a idade, né? Quanto mais idoso, maior a prevalência de demência. E tem várias coisas que acontecem na demência que podem fazer o vô perder peso. Por exemplo, ele pode esquecer de comer, né? Ele pode achar que já comeu e não comeu, então ele pode simplesmente diminuir a ingesta. Se não tem um cuidador ali que está atento, né, garantindo que ele faça as refeições do dia, ele pode passar batido, pular aí várias refeições no dia e simplesmente não comer, porque idoso já sente menos apetite mesmo, pelo próprio envelhecimento, então não vai ficar incomodado, assim, com fome, porque perdeu, pulou o almoço, às vezes ele nem se liga, né? Então o cuidador tem que estar muito atento. E tem um comportamento também que é o comportamento errante. Às vezes o indivíduo fica demenciado, e aí, assim, ele perde memória recente, mas ele continua com memórias antigas nítidas. E aí ele pode passar a interpretar que aquela casa que ele mora ali não é a casa dele. Na cabeça dele, a casa dele é aquela casa que ele morava quando ele tinha 20 anos de idade. E aí ele sai procurando essa casa, que aquela é a casa que ele reconhece, né, da memória antiga dele, que é a que está preservada. A casa atual que ele mora faz 10, 15, 20, 30 anos com a família, ele não reconhece como sendo dele. E aí ele sai andar. E fica andando, zanzando, né, procurando a casa dele. Inclusive, se você deixar ele sair na rua, né, às vezes a pessoa se perde na cidade, fica o dia inteiro andando para lá e para cá, e obviamente não vai achar a casa dele. Então, esse comportamento errante, né, de ficar andando muito, procurando a casa dele, isso também pode aumentar o consumo de energia e causar perda de peso. Ansiedade, estresse, muitas vezes se associa a perda de apetite, né, ele pode levar a perda de peso. Alcoolismo, uma situação frequente também na terceira idade, lembrar de interrogar isso, né? Que o indivíduo que bebe muito, principalmente destilado, ele não sente fome, né? Então, isso pode diminuir bastante a ingesta calórica. E outras duas situações que são importantes de lembrar, limitação física. Imagina aquela avó, né? Essa é uma coisa triste, mas que acontece às vezes, que a gente vê por aí. A avó tem 10 filhos, mas cada um dos filhos está morando numa cidade, cuidando da sua vida, então ninguém dá atenção para a avó. Né? Então, vó que tem 10 filhos, às vezes não tem nenhum, né, cuidando dela. E aí ela morava com o velho morreu, e fica a vozinha viúva morando sozinha na casinha dela, não quer mudar porque ela gosta da casa dela, não quer morar junto com o filho porque não quer ser um estorvo para o filho, não quer ser um incômodo, né? E fica lá morando sozinha, né? E ninguém vai visitar a avó, ela fica lá na casinha dela meses, anos, né? E aí todo mundo assumindo o fato de que ela se vira sozinha, ela sempre foi independente, mas a avó ela tem artrose, então ela não consegue andar muito até o supermercado e voltar carregando compra naquela mão cheia de artrose, né? Carregar um monte de sacola de compra, não consegue. Ou às vezes ela não consegue mais preparar a própria alimentação, né? Porque ela tem tremor, sei lá, do Parkinson, ou ela tem muita dor no joelho e não consegue ficar em pé na frente do fogão muito tempo. Enfim, várias limitações físicas, ou ela não enxerga, né? Aí tem medo de pegar faca para ir cozinhar e preparar comida. Tem várias coisas aí que podem ser limitações importantes para a pessoa ou conseguir, ou preparar, ou consumir, né, a própria alimentação. Às vezes tem um Parkinson danado que a pessoa nem consegue levar o garfo na boca, a colher na boca, né? Então não consegue se alimentar. E se os filhos não ficarem atentos a essa situação, essa avó vai desnutrindo, vai desnutrindo, vai desnutrindo, né? Até um ponto que às vezes fica lá a avó caquética, com alguma doença grave, imunodeprimida. Aí que os filhos vão investigar o que a avó come. Mas o que a senhora come? Porque ela fala assim, eu não vou sujar as panelas para fazer comida só para mim. Precisa cozinhar só para mim, sozinha. Não precisa, né, sujar panela. Aí a avó fica comendo o quê? Miojão, bolacha, aquela sopinha Vono, já é aquela sopinha Vono, que é só jogar água quente. Aquilo é uma desgraça, né? Aquilo é só carboidrato e gordura e sódio.
Então, um valor calórico horrível, né? E aí a avó vai desnutrindo, né? Então, muitas vezes pode estar aí, né, na questão da limitação física, social mesmo, de conseguir garantir a própria alimentação, a causa da perda de peso involuntária da avó. E não esquecer também pobreza, né? Infelizmente também ainda existe, né? Vós que dependem da aposentadoria, da pensão, de não sei o quê, e não é suficiente para ela comprar o que ela precisa, né? Para manter a casa, pagar a conta de água, a conta de luz, o aluguel, aí não sobe para comprar comida, né? Então também existe essa situação, infelizmente. Aqui é um mnemônico, gente, bem prático, para pensar os 9 Ds da perda de peso no idoso. Dentição, não esqueça de olhar o dente do vô, ver se ele tem dente, consegue comer, né? Disgeusia, que é a falta de paladar, tá? Acontece com o envelhecimento, o indivíduo parar de perceber, né, sabor de uma maneira tão intensa. Então, assim, se ele vai comer e a comida não tem gosto, fica, né, ruim de comer. Então, isso colabora muitas vezes para o indivíduo passar a comer menos, e aí pode perder peso por causa disso. Disfagia, por problema esofágico, refluxo, acalásia, enfim, uso de medicação, tem um monte de coisa que causa disfagia. Diarreia, que pode acontecer no indivíduo idoso. Doença crônica, que a gente já viu aqui alguns exemplos, né, de doenças crônicas que podem colaborar para a perda de peso. Depressão, já falamos. Demência. Disfunção, que disfunção é isso que eu falei, o indivíduo não tem capacidade física, motora, visual, sei lá, neurológica, de conseguir seu alimento, preparar seu alimento, consumir seu alimento sozinho, então muitas vezes precisa de ajuda. E drogas, né, que é medicações. Drogas está aqui no sentido de medicação, mas não esquecer também álcool, tabaco, né, pessoa que fuma um monte também, aquele velhinho que fuma igual um morcego também, não tem apetite, né, então isso pode colaborar para perda de peso, além de aumentar o risco de um monte de outras coisas. E drogas ilícitas, que na terceira idade já não é tão frequente, mas volta e meia, né, sei lá. Né, mas aqui drogas mais no sentido de medicações mesmo, que são as causas mais frequentemente aí associadas à perda de peso no idoso. Aqui é um outro mnemônico também, que é bacana, que é Meals on Wheels. Tem mais coisa aqui, né? Efeito de medicação, problemas emocionais, principalmente depressão. Aqui alguns problemas psiquiátricos menos frequentes, né? Anorexia tardia, né? Anorexia nervosa, indivíduo idoso. Pode acontecer. Paranoia, né? O indivíduo que é bipolar ou esquizofrênico começa a achar que as pessoas estão tentando envenenar ele, botando veneno na comida dele, aí para de comer. Tá? Então, existe essa situação também, mas comum em jovem, né? Mas pode acontecer também na terceira idade. Distúrbios da deglutição, que podem ter a ver com a dentição, com a produção de saliva, né? Indivíduos idosos produzem menos saliva, então, às vezes, não conseguem engolir direito, né? Fica mastigando o alimento até conseguir engolir, né? Por falta de saliva. Isso pode colaborar para a redução da ingesta calórica. Fatores orais, que eu já falei, falta de dinheiro, comportamentos errantes, né, wandering, que é esse comportamento errante aí associado à demência. Aqui os distúrbios endócrinos, né, hipo e hipertiroidismo, os mais comuns. Distúrbios entéricos, né, intestinais, principalmente as síndromes desabsortivas. Problemas de alimentação, que é aquela disfunção, né, aquela incapacidade de se alimentar sozinho. Aqui uma coisa que a gente faz às vezes, esse último L aqui, ó, que é dieta muito restrita. Vocês já devem ter visto essa cena. A avó, ela é hipertensa, ela é diabética, ela tem colesterol alto. Vai no posto de saúde e o médico fala assim, dona Maria, a senhora tem que se cuidar. Dieta da senhora não pode ter sal, não pode ter carboidrato e não pode ter gordura. Vamos tirar aí o sal, o carboidrato e a gordura. Aí sobra o quê para a avó comer? Chuchu, né? Maçã, só. Então, às vezes, é a gente que faz isso, né? Se é aquelas vozinhas que seguem direitinho, arrisca o que o médico fala, tem umas assim, né, que seguem à risca. O médico falou, ela faz certinho. Então, essa avó vai chegar em casa e ela vai ter que ficar coçando a cabeça para entender, então, o que ela pode comer, se não pode ter sal, nem carboidrato, nem gordura. Sobra pouca coisa, né? Sobra alface, sei lá, né? E aí ela pode estar perdendo peso porque você indicou uma dieta extremamente restritiva para uma senhora idosa que já tinha pouca fome, né, e vai passar a comer praticamente nada, né, então isso pode prejudicar o paciente idoso e provocar perda de peso.
e aí você não ajudou, né? Aí, na verdade, você aumentou a mortalidade da avó aí com essa orientação que você fez. Então, uma das primeiras coisas a fazer é tirar essa restrição de dieta aí. Vovô começou a perder peso, tira a restrição de dieta, deixa comer o que quiser. Mas banha de porco, bacon, deixa comer. Vozinho tem que comer, tá? Ok? Então, tira essa restrição de dieta. E, finalmente, o S aqui de problemas sociais. Ó, que eu falei para vocês de medicação. Tem um monte de remédio que pode causar efeitos adversos que colaboram para a redução da ingesta, né? Vovô, em geral, o próprio envelhecimento já diminui percepção de cheiro, diminui percepção de paladar, diminui a produção de saliva, tá? Já deixa seu intestino mais lerdo, sua digestão mais devagar, diminui o apetite, tudo isso já é normal do envelhecimento. Então, já pode fazer o indivíduo perder peso, né? Embora, geralmente, nesses casos, é uma perda de peso mais gradual, mais lenta. E aí você joga algum remédio que piora alguma dessas coisas, faz ele produzir menos saliva ainda, faz ele perceber menos sabor ainda. Então, isso pode, né, fazer o indivíduo perder peso de uma maneira bem mais rápida. Então, aqui alguns exemplos de remédios que a gente usa diariamente, tá, para indivíduo idoso. Ó. A alteração do gosto ou do paladar, inibidor de enzima conversora da angiotensina, né, o enalapril, captopril da vida. Nossa, quanto vovô toma isso. Anticolinérgicos, que inclui aqui antidepressivo tricíclico, né, que tem ação anticolinérgica, bloqueadores de canal de cálcio, espironolactona, né, um monte de remédio aí para tratar a hipertensão. Né. Anorexia, antibiótico, anticonvulsivante, antipsicótico, benzodiazepínico, metformina, né, que a gente usa para tratar diabetes, pode diminuir muito o apetite. A mesma coisa, opioides, inibidor seletivo, que tem muito, vou usando também, né, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, principalmente fluoxetina, venlafaxina, podem diminuir bastante o apetite, fazer o voo perder peso. Boca seca, ó, as drogas com ação anticolinérgica, incluindo aqui os antidepressivos tricíclicos e também diuréticos, né, antihistamínicos, outras coisas. Drogas que provocam disfagia, bisfosfonatos, que a gente usa para tratar osteoporose na avó, pode, né, irritar o esôfago e dar disfagia, sulfato ferroso, anti-inflamatório não hormonal, e aqui náusea e vômito, também um monte de antibióticos, bisfosfonatos, digoxina, metformina, inibidor seletivo, estatinas, que todo mundo toma estatina, né, antidepressivo tricíclico, podem causar também náusea, vômito, constipação, né, e aí atrapalhar aí a alimentação do vô. Então, isso é uma coisa que relativamente fácil de você fazer também, rever a lista de medicamento do vô, e se tem remédio que está nesse quadrinho aqui, tentar trocar por remédio de outra classe, reavaliar se ele realmente precisa dessa medicação, tirar ou substituir o remédio e marcar um retorno em 1, 2 meses, né? E ver se o paciente parou de perder peso ou recuperou peso, porque aí você sabe que o culpado era o medicamento. Isso é frequente, tá, gente? Isso é comum. E não esquecendo também a situação social, né? Às vezes você bate na casa do vô, pede para olhar o que tem de comida lá no armário e só tem um pote vazio, aquela geladeira que só tem uma cebola e uma garrafa de água, né, na porta só. Mas cadê a comida? Ah, não tem, né? Ou o vô mora na rua. E nem sempre isso vai ser uma queixa espontânea, né? Nem sempre o indivíduo vai te relatar isso espontaneamente. Às vezes você tem que perguntar de uma maneira mais aprofundada, pedir, né, a informação da família, botar o serviço social no jogo, para ver realmente a situação social do vô, que pode ser uma causa importante de perda de peso. Ok? E, finalmente, né, lembrar que a nossa capacidade de fazer diagnóstico também é limitada. A gente não faz diagnóstico da causa de perda de peso involuntária no idoso de cara em 100% das vezes. Não faz. Inclusive, todos os estudos, né, sobre esse assunto aí na literatura falam a mesma coisa. É mais ou menos 1/4 dos idosos com perda de peso involuntária que a gente investiga e não acha causa. E a gente chama isso, então, de perda de peso idiopática. Idiopática quer dizer o quê? Que não tem causa? Não, só que a gente não achou ainda, né? Então, em geral, esses indivíduos que a gente investiga e não acha a causa ali da perda de peso numa primeira avaliação, são indivíduos que têm um prognóstico melhor, tá? Então, é melhor do que um cara que tem, por exemplo, um câncer metastático óbvio na primeira avaliação, né? Claro. Então, indivíduos com perda de peso idiopática costumam ter um prognóstico melhor.
mas mesmo assim a gente não pode dar alta, tá? Então esse paciente você tem que acompanhar, marca um retorno aí cada 2, 3 meses, vai acompanhando, em cada consulta, vê se apareceu um sintoma novo, alguma alteração no exame físico que te ajude daí a definir o diagnóstico da perda de peso. Aquele linfoma que finalmente apareceu meses depois, né, apareceu um linfonodo, isso pode acontecer, tá? Então esse vô que está perdendo peso, você não dá alta, mesmo que você não saiba o que é, você fala assim, ó, vamos acompanhar, se for alguma coisa séria, vai aparecer, né? Então, continua acompanhando o vô, faz ali o que você pode fazer, né? Ajusta a medicação, revê a dieta e acompanha esse vô, porque se for uma doença grave, vai aparecer. E se com o passar do tempo ele parar de perder peso e recuperar o peso perdido, ótimo, melhor ainda, e fica todo mundo mais tranquilo, né? Que você sabe que não era nada grave, né? Se o indivíduo recuperou peso com um ajustezinho na dieta, um ajustezinho na medicação, beleza, problema resolvido. Ok? Isso aqui, gente, é uma coisa fundamental. Chegou um vovô para você. Ou o vovô falou que está perdendo peso, ou a família falou que ele está perdendo peso, você colhe a história, entende e tal. Primeira coisa que você vai fazer no exame físico, botar na balança. Botar na balança. Pelo amor de Deus, não deixem de pesar o paciente. Isso é fundamental. Ok? E por mais óbvio e mais fundamental que seja isso aqui, tem uma coisa que me deixa muito aflito e muito triste no quinto ano, que aí vocês chegam para passar o estágio com a gente na clínica médica, né? Todos animadinhos, com a roupinha branca nova, né? Ah, agora sou interno. Aí tá lá na clínica médica, se vira interno lá e atende um vô que internou para investigar por que ele está perdendo peso. É uma coisa que acontece bastante na clínica médica, tá? A gente frequentemente tem vô internado investigando por que ele está perdendo peso. A gente, em geral, né, casos mais graves, a gente interna para investigar, para as coisas andarem mais rápido, porque geralmente a suspeita número 1 é câncer, né? E aí vocês vão lá, examinam o vô, olha a história e tal, chega no dia da visita para passar o caso para o docente, conta a sua história cumprida, aí o docente, né, que sou eu, pergunta assim, quanto o paciente pesou? Né? Você pesou ele? Aí vocês falam, não pesei. Aí dá vontade da gente catar a cadeira e jogar na cabeça dos seis, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, olha, chega um paciente para você com hipertensão, imagine, né, um paralelo. Ah, doutor, vim aqui porque a minha pressão está muito alta. Aí você fala, tá bom. E você não mede a pressão. Existe isso, tem cabimento isso, faz sentido, né? O indivíduo reclama que está com a pressão alta e você não mede a pressão. Não faz sentido nenhum, né? E aqui é a mesma coisa, meus queridos, tá? Se o vovô falou que está perdendo peso, você tem que pesar. Tem que pesar. Não porque a gente acha que o paciente é mentiroso, é porque a gente tem que quantificar objetivamente a perda de peso. Isso vai ser, inclusive, um parâmetro para o acompanhamento. Se a gente for acompanhar depois no ambulatório, tem que ter um ponto de partida, tem que ter um número ali objetivo para saber o peso que era e o peso que vai estar daqui a 2 meses, né? Para comparar o peso atual com o que ele fala que era o peso habitual e saber quantos por cento de peso ele perdeu. Então, isso aqui é básico, isso aqui é fundamental. É a primeira coisa que você vai fazer no exame físico, é botar esse cidadão na balança, tá? E a desculpinha que não tem balança, não cola. O HU tem balança para tudo que é lado, é só procurar que tem, ok? Tem até maca que pesa, né? Na UTI tem umas macas chique lá que você aperta um botão, ele pesa o paciente deitado na maca, não precisa nem ficar em pé. Então, pelo amor de Deus, pese o paciente, senão vocês vão perder a amizade comigo. Beleza? E olha só que interessante, como isso é importante. A literatura mostra para a gente que metade dos casos de vovô que chega queixando que está perdendo peso, a hora que você põe o vovô na balança, ele não perdeu peso. Né? Interessante isso, né? Sei lá por que isso acontece, né? Mas toda a literatura fala isso, todos os estudos que já foram feitos a esse respeito falam a mesma coisa. Metade dos pacientes que chegam queixando de perda de peso, a hora que você põe na balança, ele não perdeu peso. Pronto, encerrada a investigação. Você não precisa ficar elucubrando causas possíveis de perda de peso se ele não perdeu peso, né? Ponto. Então, isso é metade dos casos. Então, falando sério, vocês não deixem de pesar seu paciente, senão vocês vão se ver comigo, hein? Ok?
Depois que você pesou o vovô e estabeleceu que, de fato, ele perdeu peso, né? Que aí você vai comparar o peso atual dele, pesado na balança, com o número que ele vai te falar que é o peso normal dele. Que todo mundo tem mais ou menos esse número na cabeça, né? Que é meu peso habitual, meu peso normal de sempre. Cada um sabe mais ou menos o seu, né? E aí você compara esses dois e vê se ele perdeu pelo menos 5% em 6 meses. Beleza, então é uma perda de peso significativa. Aí a gente vai adiante. Então vamos fazer primeiro uma história clínica caprichada, entendendo não só os sintomas e tal, mas como que é a situação social desse indivíduo, da onde que ele ganha dinheiro, como é que ele consegue comprar comida, quem prepara comida para ele consegue comer sozinho, quantas vezes por dia ele come, né, o hábito dietético, tudo isso aí tem que ser investigado com cuidado, né, nessa avaliação clínica. E o exame físico também tem que ser um exame físico caprichado, para às vezes se achar aquele linfonodinho escondido que pode ser a pista, né, para o diagnóstico. E o exame físico sempre inclui a boca e a dentição. Não deixem de ver o dente do paciente, pelo amor de Deus. Ok, gente? Lembrando que a maior inovação de todos os tempos na medicina clínica foi a cadeira, né? Que é para você sentar enquanto você colhe a história do paciente. Melhor que qualquer aparelho de ressonância. Então, não deixe de fazer uma história caprichadaça. Então, aqui, ó, esse aqui é o algoritmo. Primeira coisa, vovô queixou de perda de peso? Pesa. Documenta a perda de peso. Vê se ele, de fato, perdeu mais de 5% do peso em 6 a 12 meses. Perdeu? Então, vamos adiante. Aí você vai ver a história completinha, inclusive o uso de álcool, uso de tabaco, medicações que ele usa, tem que rever a lista inteira, como que é a dieta, como que é a situação social, né? Quem que mora com ele, quem que pode ajudar nessa avaliação aí da alimentação do vô, né, o cuidador, o familiar, e o estado mental também, que é importante ver, porque o indivíduo idoso, às vezes, tem uma demênciazinha inicial que na conversa você não detecta, mas a hora que você pede para fazer o mini mental lá, né, e puxa a memória recente dele, aí você percebe que é um indivíduo com demência inicial. Então, faz parte da avaliação de rotina, beleza? E o exame físico completaço, inclusive mini mental test, né, para detectar uma possível demência. Bom, uma maneira objetiva de você avaliar como que é a alimentação do vô e ver se a alimentação dele pode estar colaborando para a perda de peso ou para outras doenças é esse checklist aqui, ó. Esse é um checklist bem simples, tá? Porque assim, você faz essas perguntas para o vô e vê se ele alguma dessas aqui é verdade na vida dele, né? Então, tem uma doença ou condição que me fez mudar o tipo ou a quantidade de alimento que eu como. Se isso é verdade para o paciente, já soma 2 pontos. Eu como menos do que 2 refeições por dia. Opa, 3 pontos, né? Já come pouco, já é um fator de risco aí para doenças associadas à alimentação. Eu como poucas frutas, vegetais ou laticínio, mais 2 pontos. Eu tomo 3 ou mais doses, né, de cerveja, destilado ou vinho quase todo dia. Mais 2 pontos. Já identificou uma situação importante aqui, né, alcoolismo. Eu tenho problema na boca ou no dente que torna difícil para mim comer. Mais 2 pontos. Eu nem sempre tenho dinheiro para comprar a comida que eu preciso. Opa, isso é importantaço. 4 pontos. Eu geralmente como sozinho. 1 ponto. Eu tomo mais do que 3 remédios diferentes aí durante o dia. Mais 1 ponto. Sem querer, eu perdi 4,5 kg. Não sei por que americano gosta de libra, né? Que porcaria esse sistema imperial. 5 quilos, vai. Sem querer, eu perdi 5 quilos nos últimos 6 meses, mais 2 pontos. E nem sempre eu consigo comprar, cozinhar ou ingerir alimento sozinho, mais 2 pontos. Então, aplica isso aqui no vô, vê o score aí, né? A soma da pontuação. De 0 a 2, beleza, normal, sem problema. De 3 a 5 já tem um risco nutricional moderado, você já precisa fazer alguns ajustes, né, algumas orientações para o paciente. E 6 ou mais já é alto risco nutricional. Aí você sabe que tem erro alimentar aí associado às doenças dele, à perda de peso dele, sem sombra de dúvida. Tá? Então, é uma maneira bastante objetiva de avaliar a saúde alimentar de alguém. Façam a de vocês aí, ver quanto dá aí. Né, para vocês verem, vocês devem comer tudo errado, né? Principalmente quem mora em república. Deve dar tudo errado isso aqui. Bom, depois vocês fazem. Maravilha?
E aqui que eu falei para vocês, depressão. Depressão é outro problema que é frequente no idoso e frequentemente subdiagnosticado. Às vezes a apresentação pode ser meio atípica e ser confundida com coisas normais do envelhecimento. Então é bom ter também uma ferramenta para avaliação objetiva, né, dos pacientes que têm um risco maior de terem um transtorno de humor, colaborando para a perda de peso. E aí tem esse questionário, que são 2 perguntas, gente. Esse é um questionário validado, tá? Ele é bastante confiável. Se o indivíduo responder sim, em mais da metade dos dias, ou quase todos os dias, para uma dessas perguntas, já é um indivíduo que tem um risco grande de ter um transtorno depressivo aí, significativo. Tá? Aqui é perguntar se ele tem pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, anedonia, né, que é um dos sintomas mais importantes na depressão mesmo, e se ele se sente triste, deprimido ou sem esperança, também, né, é outra manifestação possível aí de depressão. Se uma dessas perguntas der positiva, né, em mais da metade dos dias ou mais, considera que o teste é positivo, e aí você tem que fazer uma avaliação com um pouco mais de cuidado, né, para a questão aí de transtorno de humor. Se deu negativo, pronto, você afasta com uma grande probabilidade de estar certo aí a possibilidade de depressão. A Laís perguntou aqui, quando o idoso não consegue ir comprar comida ou cozinhar, mas alguém faz isso para ele, como que eu avalio esse item? Aí tem que perguntar para esse cuidador, né, Laís? Então, muitas vezes a avaliação do idoso é igual a avaliação de criança, né? Nem sempre é o paciente que te dá a informação, você tem que perguntar para o familiar, para o cuidador, para a pessoa que é responsável, que vive junto, que cuida, né, que colabora para o cuidado, para você ter essa informação. Então, isso é uma coisa importante de fazer, às vezes convocar o pessoal da família para conversar com quem cuida do vô, e aí tem uma avaliação mais objetiva dessas questões. Aqui, ó, se der positivo aquela escala ali de rastreamento de depressão, aí você pode usar essa outra escala de depressão, né, que é mais objetiva e que te dá um score aí para fazer um diagnóstico de depressão com mais segurança. Tá? Então, é um scorezinho também fácil, 10 perguntinhas. Se ele teve resposta, pontuou em 3 dessas questões, ele provavelmente é deprimido e já vale a pena você tentar aí um trial, né, um teste com droga antidepressiva e terapia. Tá? E lembrando que tem remédio que causa depressão. Depressão nem sempre é primária. Às vezes o paciente tem depressão por causa de um remédio que ele toma. Tem remédios que são depressores do sistema nervoso central. Então, e tem também doenças que são depressoras do sistema nervoso central. Então, o paciente pode ter um transtorno de humor orgânico. Lembrar de avaliar também essa possibilidade. Aqui, ó, remédios que são depressores, né, e podem causar depressão. Os mais comuns, deixa eu ver aqui, antihistamínicos, fenitoína, haloperidol, contraceptivo oral não é comum na terceira idade, né? Não sei que seja terapia de reposição hormonal, benzodiazepínico, remédio para dormir, glicocorticoide, etanol, né, álcool, doenças, né, um monte de doenças aqui, a depressora, né, incluindo aí hipotiroidismo, deficiência de B12, sífilis, distúrbios metabólicos, né, AVC, e dor, né, pacientes com dor crônica, por osteoartrite, neuralgia, fibromialgia, em geral também são indivíduos que são deprimidos, têm um humor deprimido. A Maria Catarina está perguntando, se o paciente não sente fome, eu indico o quê com relação ao número de refeições diárias? Devo pedir para ele forçar a alimentação? Já chego lá, Catarina. Próximo item que a gente vai discutir é o que faz com esse vovô, tá? Já vamos chegar lá. E só para terminar a nossa avaliação diagnóstica, gente, ó, então, primeira etapa, botar na balança. Segunda etapa, história, exame físico caprichado, incluindo avaliação de depressão, demência, rever a lista de medicação, como que ele come, né? E a terceira etapa é alguns exames complementares. A gente não vai pedir tomografia do corpo todo para o vô, isso é burrice, tá? A não ser que você tenha uma suspeita muito específica que justifique fazer um exame desse. Mas, em geral, assim, na avaliação do idoso que está perdendo peso, tem alguns poucos exames que são de rotina, que a gente faz para todo mundo, né? Inclusive porque são exames baratos e que podem levar a um diagnóstico rápido, fácil, né? Por exemplo, glicemia, fácil, né? E alguns outros exames dependendo da sua suspeita. Então, o paciente tem uma tosse crônica, uma expectoração, está suspeitando de TB. Aí você vai pedir raio-x de tórax, bar no escarro, coisas relacionadas à sua suspeita diagnóstica, né? Mas aí de acordo com a sua avaliação clínica. Então, alguns exames que são de rotinas para todo mundo e alguns mais dependendo da sua suspeita.
Aqui tem um quadrinho que é bacana, que é assim, para você ter dicas da possível causa e aí uma sugestão de investigação adicional. Então, se o vovô, além de estar perdendo peso, ele tem febre, fadiga, você vai pensar um monte de coisa, né? Infecção, doença autoimune, malignidade, diabetes, e aí está a sugestão aí de testes, né, dependendo da sua suspeita. Se tem queixa de que ele não consegue comer, não consegue mastigar, não consegue engolir, você vai olhar a boca, dentição e tal. Se tem dispneia ou fadiga aos esforços, você vai pensar em insuficiência cardíaca, doença pulmonar, TB, PCM, TPOC, né, enfisema, né, fazer uma investigação focada nesses sistemas. E se tem queixa mais digestória, indigestão, dor abdominal, mudança no padrão intestinal, né, da evacuação, saciedade precoce, aí você vai atrás de doenças do trato digestório. Então, aqui é a sugestão de investigação. Fica uma coisa mais direcionada e faz mais sentido, né, mais lógico fazer desse jeito aqui, do que pedir todos esses exames para todo mundo, que é coisa de gente que não sabe o que está fazendo. Ok? Então, quais são os exames de rotina que você pede para todo mundo? Hemograma, exame fácil, né? Vocês vão discutir bastante hemograma nesse módulo aqui, sem dúvida. Glicemia, fácil também, já te dá o diagnóstico de um diabetes compensado. TSH, fácil também, já te faz o diagnóstico de uma disfunção tiroidiana. Função e agressão hepática, tá? Então doenças hepáticas, cirrose, hepatite, né? Podem ser causas de perda de peso. E a avaliação é relativamente simples, né? TGO, TGP, uma albuminazinha. Algumas provas de atividade inflamatória para ver se tem alguma evidência, né? Ou de uma doença autoimune, inflamatória, ou neoplásica, ou infecção crônica, né? Que pode estar levando a um estado de inflamação sistêmica. Então, PCR, VHS, LDH, que é um marcador para lesão tecidual, né? Muito usado como uma dica para pensar que o indivíduo tem um possível câncer. Embora seja um exame que é muito inespecífico, né? Raio-X de tórax, também é um exame fácil, especialmente se for tabagista, vale a pena, né, um raio-X de tórax, mesmo sem muita queixa. Exame de urina, que já te dá dica de diabetes compensado, síndrome nefrótica, no exame de urina 1, exame simples de urina, já te dá uma dica importante, né, se tiver um monte de glicose, um monte de proteína na urina. E sangue oculto nas fezes, que é um exame que pode ser um exame não invasivo, barato também, que pode dar uma dica aí para uma possibilidade de neoplasia em trato digestório, principalmente coloretal, né? Lembrar que câncer coloretal é o terceiro câncer mais comum, né, na faixa etária pediátrica. Então, sangue oculto positivo, daí você, né, prossegue aí, pede endoscopia colon, ok? Então, esses aqui exames de rotina. E, finalmente, manejo, que é o que a Maria Catarina quer saber. O que a gente faz com esse voo? Então, você investigou e tal, achou a doença de base? Obviamente, você vai tratar a doença de base, né? Não achou? Ou você acha que é psicossocial, que é associado à medicação, que é associado à depressão, você vai tomar medidas para tirar, né, o fator que pode estar colaborando para a perda de peso e vai instituir algumas medidas para ver se esse vovô para de perder peso e, de preferência, recupera algum pezinho perdido, tá? E acompanha, esse vovô você nunca pode dar alta. Então, pelo menos aí uma vez por mês, cada 2 meses, no máximo 3 meses aí, você acompanha esse indivíduo idoso, né, para ver como é que ele está indo, inclusive pesando ele toda a consulta na mesma balança, para você ter uma avaliação objetiva, né, de como é que está indo o peso dele no acompanhamento. Então, vamos lá, ver o que a gente pode fazer. Medidas gerais. Minimizar a restrição dietética. Então, você tira da cabeça da avó tudo aquilo que o médico do posto falou, né? Ai, tem que comer sem sal. Já tentaram comer sem sal, gente? Desgraça, né? Não tem gosto de nada. Então, tira essas restrições. Deixa botar sal, deixa usar gordura, deixa usar banha de porco para cozinhar, deixa comer bacon, comer doce. Azar, depois você ajusta a medicação se precisar, tá? Mas tira a restrição dietética, senão você pode matar essa avó de desnutrição. Então, minimizar a restrição dietética, otimizar a ingesta calórica, que aqui eu acho que é a pergunta da Catarina, né? O que a gente pode fazer se o vô não tem fome? Como é que eu faço ele comer mais? Ele não tem fome. Então, uma grande dica é você aumentar a densidade calórica. Realmente, aumentar o volume da refeição no paciente idoso é uma coisa que não é prático, não funciona. O paciente não consegue comer mais do aquele tantinho que ele está habituado, tá? Então, o que você faz? Se não dá para aumentar o volume, se aumenta a densidade calórica.
E vocês devem lembrar, né, que assim, se a gente for ver os 3 grandes macronutrientes, a gente tem carboidrato, 4 calorias por grama. Proteína, 4 calorias por grama. Qual que é o componente que é mais calórico, que tem maior densidade calórica? Gordura. Gordura, lipídio. 9 calorias por grama. Então, quando a gente fala aumentar a densidade calórica, leia-se, enfia gordura na comida do vô. Então, você joga lá azeite de oliva, usa mais óleo para comer, né? Joga aquele azeite de oliva por cima do prato, né? Para dar aquela aumentada ali na densidade calórica, às vezes até melhora o sabor, às vezes até o vô consegue mastigar melhor, engolir melhor, porque ele tem pouca saliva, né? Você dá aquela lubrificada com mais gordura, isso ajuda, né? E preferir alimentos que tenham mais gordura mesmo na sua composição. Então, você vai usar mais carne gorda, queijo, leite, com leite normal, né? Não integral, não desnatado, né? Então, procurar fazer o vô comer coisas que tenham mais gordura, para aumentar a densidade calórica da alimentação dele. A dica top é sorvete. Sorvete é especial, gente. Sorvete é fácil de tomar, é gostoso, é barato, né? E costuma ser extremamente calórico. É gordura com açúcar, né? Então, você dá para o vô aí tomar sorvete também na sobremesa, no intervalo da refeição, no lanchinho da tarde, né? Bate um sorvetinho ali com fruta, faz uma vitamina, põe um leitinho, já fica um valor nutricional, inclusive, mais interessante. Né? Aí ele é líquido, né? Pastoso, fácil, relativamente fácil dele ingerir também. É uma dica boa. Outra coisa importante é otimizar a textura e o sabor, que é isso que a gente falou, né? O vô já não sente gosto direito, já não sente cheiro. Então, assim, ele vai comer, ele não tem muito paladar, não tem muito sabor para ele. Então, você tem que usar mais tempero, dar uma melhoradinha lá, né? Dá aquele tchan, né? Usa o seu sazonzinho, seu cheirinho verde, sua pimentinha, coisas para melhorar aí o sabor dos alimentos e melhorar a textura. Textura, principalmente para o vô que tem pouca dentição, você tem que ficar preocupado com textura. Né? Não adianta você dar um bife para o vô que não tem dente. Então, às vezes, você usa um franguinho desfiado, faz uma sopinha, faz, né, sei lá, um empadão ali, né, de frango desfiado, que é mais fácil dele comer. Então, tem que facilitar que ele consiga ingerir, mastigar e deglutir os alimentos. Lógico, né, se você tiver uma nutricionista para te ajudar nessa orientação, muito melhor, mas nem sempre tem disponível. Então, às vezes, quando você não tem, orientações básicas que dá para fazer é esse arroz com feijão aí que eu falei para vocês. O Matheus está perguntando se mesmo assim não adiantar, há possibilidade de suplementação, já chegou lá. E o Alan está perguntando de medicamento que induz a fome. Também vou falar sobre eles já, é meu próximo slide aqui, Alan, tá bom? Outra coisa que ajuda bastante, gente, é ter assistência nas refeições. Isso é uma situação comum entre indivíduos idosos, o negócio de ter que comer sozinho, não ter companhia, não ter quem come com ele. E não vou sujar a panela para fazer comida só para mim. Então, às vezes, só o fato de ter um dos filhos junto, uma companhia, uma vizinha, uma amiga, ir lá e comer junto, né? Marcar um almoço, marcar um jantar para comer junto. Pronto, aí a avó já se mexe, aí cozinha, aí faz aquela carne de panela que sabe fazer e tal, né? Então, o fato de ter companhia, às vezes, já ajuda a melhorar o hábito alimentar da avó. E assistência também, quando o paciente geriátrico tem dificuldade, seja física, seja neurológica, visual, econômica, né, de buscar, preparar ou ingerir alimento, aí tem que ter alguém que ajude. E aí você joga isso para a família, né, porque a família tem que dar um jeito aí de conseguir assistência para alimentação. Então, ir lá e dar comida na boca da avó, preparar a comida que ela consiga comer com mais facilidade, fazer a compra da avó da semana, ir no mercado, fazer a comprinha e levar na casa da avó, né, para que ela tenha opções ali de alimento para ela se alimentar. Então, essa assistência aí da família, muitas vezes, o grande diferencial, é o que faz diferença, é o que ajuda a avó mesmo, é essa assistência da família. Tem que botar a família na jogada, tá? Tratamento dentário, quando o problema for esse, né? Então, encaminhar. Aqui em Londrina tem um monte de clínica odontológica, muita clínica popular, que faz precinho camarada, né? Para fazer dentadura nova, fazer um tratamento dentário, conseguir se alimentar melhor, tá? Então, tem que orientar isso aí também. E, às vezes, inclusive, tem que trocar a dentadura, né? Porque, às vezes, a avó tem aquela dentadura que ela já usa há anos, que não serve mais, põe na boca, machuca, dói, não encaixa. Vamos fazer uma nova, tem que convencer a avó a fazer uma dentadura nova, mais adaptada, né, às vezes. Então, isso é serviço para o dentista. Facilitar o acesso à alimentação, que é isso que eu falei, né, às vezes a avó,
ela depende só de si para comprar comida. Ela tem que ir no mercado a pé, comprar comida e voltar carregando sacola para casa. Isso é fácil para vocês, que são pessoas jovens, mas imagina uma avó que tem artrose no joelho, artrose na mão, dor na coluna, tem insuficiência venosa em membros inferiores, tem dor na perna para andar, dor nas costas, não enxerga direito, tropeça, cai, né? Então é complicado. Então, às vezes, você tem que facilitar mesmo o acesso, pedindo ajuda da família, ou de cuidador, ou de vizinho, ou de amigo, ou às vezes até do poder público, né? Botar a avó num asilo, sei lá, numa casa aí que dê um. Se for muito complicada a situação dela, às vezes é o que resta aí, é colocar o paciente idoso numa instituição, né, para que ele tenha uma assistência adequada. Exercício regular é uma coisa também que ajuda bastante, tá? Então, olha só, exercício é meio paradoxal isso aqui, né? Geralmente, quando vocês vão fazer exercício, vocês vão para emagrecer, para perder peso. Mas para o vô pode ter efeito contrário. Às vezes o indivíduo começa a se exercitar, e exercício assim, não precisa puxar ferro, fazer, né, crossfit, mas uma caminhadinha, dar uma caminhadinha na praça, na frente de casa, né, conversar com os vizinhos ali do outro lado da rua, dar uma caminhadinha, uma andadinha aí naquela academia ali da terceira idade, né, que tem na praça, que as praças de Londrina tem bastante disso, né. Então, estimular o vô a fazer algum exercício faz melhorar o bem-estar, faz melhorar o humor e faz melhorar o apetite. Quando a pessoa começa a fazer algum exercício, né, ela não estava fazendo nada, começa a fazer um pouquinho, isso aumenta o apetite. Então, pode estimular a pessoa a comer melhor, pode fazer ela ganhar peso. Tá? Que é uma coisa paradoxal, mas a gente vê isso às vezes na terceira idade. E o último item aqui é remédio. No oposto, né, a gente vê na atenção primária aí muito colega quando atende um vô desse que está perdendo peso e a família reclama, ele não come, não tem fome, não quer comer, passa aquele polivitamínico, Centro, não sei o quê, Polivit B, Crono B, umas coisas lá que diz que daí aumenta o apetite. Isso aí não adianta nada, isso é dinheiro jogado fora, é o nome disso, tá? Não tem nenhuma evidência que ajude se o paciente não tem uma deficiência vitamínica identificada clinicamente. Tá? Se o paciente não tem, assim, diagnóstico de uma deficiência de vitamina do complexo B, não tem por que dar vitamina do complexo B para ele, é bobagem, não ajuda nada. Não aumenta o apetite, não melhora nenhum desfecho, não faz ele ganhar peso, é só dinheiro jogado fora. Isso aí é preguiça de médico, né? Quando o médico assim está com preguiça de orientar tudo isso aqui, chamar a família, conversar, chamar o serviço social, isso aí dá trabalho, né? Fazer essas medidas aqui que eu falei. Então, quando o nosso coleguinha doutor lá está com preguiça, dá uma receitinha de complexo B, pronto, né? Faz de conta que ele ajudou, mas na verdade não ajudou nada, certo? Isso é o que menos ajuda. E aqui a pergunta do Alan. Usar remédio que induz a fome pode ajudar? Raramente, tá, Alan? Tem alguns remédios aqui que são investigados, né, que tem pesquisa para ver se eles ajudam a abrir o apetite, a ganhar peso, recuperar peso, né? Aqui listei alguns que são pesquisados aí na literatura, mas em geral são remédios que têm uma eficácia ruim, no máximo moderada, não funcionam muito bem, costumam ter bastante efeito adverso, né? No idoso, lembrar que pacientes idosos, em geral, eles têm mais efeito adverso de qualquer remédio que você use, né? Então, em geral, a indicação é meio restrita. Tá? Um exemplo aqui, né, vou dar para vocês aqui, ó, megestrol, é um progestágeno, que tem gente que usa para tratar a caquexia do câncer ou da AIDS, porque é um progestágeno que dá uma fome louca, né? Quem já tomou pílula anticoncepcional aí com megestrol, sabe que fome que dá esse negócio. Então, a pessoa geralmente engorda quando começa a tomar isso aí. Só que incha, dá dor na mama, né? Pode dar sangramento uterino. Então, tem algumas coisas chatas. Aumenta o risco de trombose, TEP, TVP, câncer de mama. Então, quando que a gente usa? Nunca. Tá? Não usa. Ciproheptadina. Ciproheptadina já foi muito usada. É um remédio para alergia, que também dá uma fome louca, mas além de fome, dá um sono danado também. Então, o vovô fica chumbado, sonolento, confuso, né, com tontura, né, deprimido, para baixo. Então, também o efeito colateral não compensa muito, tá? Hormônio de crescimento é uma coisa que tem estudo também, principalmente caquexia associada ao câncer.
mas é um remédio caro, tem que usar por via subcutânea, né, injetável, também pode ter efeito colateral, e também não é a oitava maravilha do mundo, não funciona muito não para recuperar peso, tá? Então, também não é essas coisas. O dronabinol é uma coisa que, né, que é um derivado também canabinoide, que tem estudos aí sugerindo usar, principalmente paciente com câncer, que ele é bom para tratar náusea, né? Ele é muito bom para paciente que tem náusea, vômito, por quimioterapia. Às vezes esse medicamento aí pode melhorar bem a náusea e ajudar o indivíduo a comer melhor. Mas a indicação é bem específica, né? A indicação, inclusive no Brasil, aqui é difícil de usar porque tem restrições de uso, papapá, né? Então é meio complicado e não é qualquer lugar que tem disponível. O que a gente usa bastante, né, é a mirtazapina. A mirtazapina é um antidepressivo com ação dual, né, uma classe nova aí de antidepressivo, que ela tem como efeito colateral aumentar o apetite e dar sono. Então, é uma opção muito boa naquele paciente idoso que está perdendo peso por depressão, especialmente se é um idoso que não dorme. Aí é uma beleza. Aí você dá a mirtazapina, melhora a fome, melhora o apetite, melhora o sono, melhora a depressão, tá? Então, uma boa opção nessa situação. Idoso com perda de peso por depressão, com anorexia, com perda de sono, com insônia, aí a mirtazapina é uma boa opção, tá? Fica a dica aí para essa situação, é interessante usar assim. Beleza? São medicamentos que induzem a fome, são esses aí, tá? Aí outros, sei lá, tricíclico, às vezes, pode induzir, não, aumento de apetite, mas em idoso não é bom, porque também piora a obstipação, piora a boca seca, então às vezes não dá certo, né? Às vezes o efeito colateral é pior do que o efeito benéfico, né, medicamentoso que você queria. Em resumo, meninos, o que eu queria falar para vocês, né? Conclusão da aula de hoje. Perda de peso involuntária é comum em idosos, geralmente se associa a mau prognóstico, é um marcador de maior morbidade, maior mortalidade, não só porque se associa a doenças graves, né? Tem muitas doenças graves que causam perda de peso, mas até pela perda de peso em si, né? Pela desnutrição do paciente, ela piora aí o prognóstico do paciente idoso. O diagnóstico diferencial é extremamente amplo, como vocês viram aí, né? 200 causas diferentes de perda de peso. Em geral, na maior parte dos casos, você consegue achar o possível culpado aí numa investigação clínica inicial, tá? Mas mesmo investigando direitinho, fazendo uma história bonita, exame físico completo, fazendo aqueles examezinhos de rotina, mesmo assim sobram uns 25% dos casos de perda de peso involuntário no idoso que ficam sem causa conhecida, que a gente chama então de idiopático, né? Quer dizer, a gente não achou a causa. Esses pacientes têm um prognóstico melhor, né? E eles nunca devem ter alta, eles devem ser acompanhados, porque se for uma doença séria, um dia aparece, tá? E para tentar reverter a perda de peso, em geral, medidas não farmacológicas, que é essa revisão da dieta, das medicações que usa, das restrições, conseguir companhia, conseguir assistência, a facilitar o acesso à alimentação, essas medidas não farmacológicas, em geral, funcionam melhor do que medida farmacológica. Então, para usar remédio para fazer o indivíduo ganhar peso, não funciona, tá? Nem aqueles que a sua avó dava para você quando você era criança, né? Biotônico Fontoura, não adianta nada. Para ganhar peso não funciona, tá joia? Então, medida não farmacológica é muito mais interessante, muito mais útil do que medida farmacológica. Era isso. Sugestão de leitura, eu vou botar no Classroom lá para vocês, para quem quiser ler. Tem um artigo de revisão muito bacana da revista American Family Physician sobre perda de peso involuntária em idoso, tá? Que eu vou disponibilizar. E tem uma monografia que uma ex-aluna nossa aqui da UEL fez para gente, na época que ela era interna, que está muito bonitinha, muito didática em português, da Leslie Enomoto fez para gente. Eu vou disponibilizar também no Classroom, para quem quiser ler um pouquinho mais a respeito. E é isso, gente. Dúvidas? Vou fazer meu merchan aqui, raciocinioclinico.com.br. E aí, estou à disposição aqui para perguntas, dúvidas. Doutor, no HU, como está sendo feita assim, essa associação entre a medicina e a nutrição, principalmente nesses casos? O HU é diferente de outros hospitais. No HU hoje tem um setor de nutrição que ele, primeiro, tem pouca gente.
né, as pessoas que trabalham lá têm menos nutricionista do que devia, então elas não dão muito conta de todo o trabalho que tem que fazer. E aí, geralmente, elas ficam envolvidas com garantir alimentação para o paciente internado, né? Então, não tem muita facilidade da gente ter avaliação individual, por exemplo, mandar um vozinho desse para a nutricionista e a nutricionista fazer uma orientação. É meio complicado isso, é meio difícil, tá? Porque tem pouca nutricionista. E ainda tem uma outra questão, que as nutricionistas, às vezes, discordam da gente. Então, volta e meia, a gente está com o paciente internado, a gente prescreve uma dieta tal, e a nutricionista vai lá e muda a nossa prescrição. Ixi, é uma brigaiada. Tá? A nutrição do HU, meio difícil. Eu não respondi a pergunta do Matheus, desculpa, Matheus. Suplementação. Suplementação, você quer dizer assim, fazer, sei lá, sustagem, dieta integral, essas coisas aí para suplementar, né, ingesta calórica ou ingesta de vitamina, de nutriente, no paciente que não consegue comer de jeito nenhum. Isso é em último caso, tá, Matheus? Tá, isso geralmente é indivíduo mesmo que não consegue comer de jeito nenhum. Então, aquele indivíduo que, sei lá, tem um câncer de esôfago e não consegue deglutir, ele vai embora com uma gastrostomia, com uma sonda enteral, né, para nutrição. Aí, nesses casos, aí acaba precisando, sem dúvida, de suporte nutricional, que aí, em geral, quem faz essa orientação, né, de que suplemento vai usar, que dose, que jeito, aí, nesse caso, a nutrição do HU ajuda a gente bem, sim, tá, para fazer essa orientação de suporte de suplemento, qual dieta integral vai usar, ou que substitutos, né, para dieta integral, quando o indivíduo não tem acesso. Aí a nutrição ajuda a gente, tá bom? Mas isso é o último caso, né? Em geral, a gente tenta fazer primeiro esses ajustes da dieta. Se o indivíduo consegue comer, a gente tenta trabalhar com arroz, feijão, carne, sorvete, óleo, fazer esses ajustes de dieta mesmo, né? E suplementação mesmo, deixa para último caso. Doutor, você tá me ouvindo? Doutor, Aí. Estou ouvindo, fala, Pilar. Na atenção básica, assim, depois que a gente faz a avaliação, não acha nenhuma causa, a gente só pede para o paciente continuar sendo avaliado periodicamente ou a gente referencia? Eu acho que você pode, assim, se investigou inicialmente, não achou nada, não tem nenhuma suspeita forte de ser alguma doença mais grave, eu acho que você pode, assim, tentar um retorninho ou dois na atenção primária. Por exemplo, você acha que é depressão e uso de medicação, tem cara de ser psicossocial. Faz o seu ajuste lá, revê a lista de medicamento, trata a depressão, orienta a dieta e marca um retorninho, né, uma vez por mês ou dois aí para ver se o indivíduo parou de perder peso. Se no retorno ele ganhou 1 quilinho, 2, né, está sentindo melhor, eu acho que nesse caso você pode continuar, inclusive, acompanhando em nível primário. Agora, você fez o seu trabalho, investigou, orientou, ajustou, e o paciente continua perdendo peso no retorno, aí encaminha. Porque aí, inclusive, lembrar que a possibilidade de câncer é importante, né? É a causa mais comum de perda de peso em idoso. Uhum. Acho que uma tentativazinha, duas, de retorno aí na atenção primária, tá bom. Não resolveu, encaminha, né? Ou se na avaliação inicial é um cara que tem uma carga tabágica horrorosa e começou a ter tosse, dispneia. Aí você encaminha logo, né? Porque tem uma suspeita grande de ser doença orgânica séria, né? Acho que vai da sua avaliação clínica. Se você tem certeza que é depressão, tratou a depressão, ele recuperou peso, ótimo. Resolvido, né? O Daniel também, acho que ia perguntar alguma coisa. doutor, eu queria saber se alguma dessas causas, se o senhor tem conhecimento, se alguma dessas causas pode estar relacionado com diminuição da grelina, que seria o hormônio da fome. E se existe algum tipo de reposição desse hormônio, se existe grelina sintética, se o senhor tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido. Eu sei que a grelina ela diminui em paciente que faz gastrectomia, né, Daniel? Porque tem, se eu não me engano, uma boa parte da secreção da grelina é fundo gástrico, né, o corpo gástrico, uma coisa assim, né? Então, quando o indivíduo faz gastrectomia, isso contribui para a diminuição importante da grelina, que inclusive é um dos mecanismos propostos para a perda de peso no indivíduo que faz cirurgia bariátrica, né? Mas reposição eu nunca ouvi falar, viu? Eu acho que, não que eu saiba, nunca ouvi falar de reposição de grelina.
acho que não existe. A não ser que seja novidade e eu não conheço. Doutor, tem outra dúvida aqui. Usando a pergunta do Matheus sobre suplementação, normalmente os idosos, eles além de reduzir a ingesta de modo geral, a ingesta proteica também é reduzida, né? Normalmente eles querem mais a parte de carboidratos. Nesse caso, a gente tentar driblar a sarcopenia, poderia estar utilizando uma suplementação proteica? Se caso não consiga fazer com que o paciente ingere mais carnes, ou outro laticínio, ou às vezes até a própria combinação com o arroz e o feijão, às vezes ele mesmo assim ainda não seja o suficiente. Pergunta muito boa. Isso é verdade mesmo. Principalmente mulher idosa, né, tende a virar comedora de farinha. É muito comum virar a dieta dela ser baseada, assim, praticamente só carboidrato. Arroz, macarrão, sopinha, bolacha, pão, né? Começa a ser uma dieta muito baseada em carboidrato, até pela facilidade de ingesta, né? Então, isso é um fenômeno muito comum, principalmente mulher idosa. E aí você tem que mesmo avaliar isso e suplementar proteína. Proteína, lembrar que proteína não é só da carne, né? Proteína, a gente tem proteína do ovo, que é uma proteína barata, de fácil consumo também, que você pode orientar, né? Tem proteína do leite, do queijo, né? Que você pode orientar, e tem proteína vegetal também, eventualmente pode comprar suplementos aí de proteína vegetal, que tem no mercado, tem no supermercado, aí sei lá, farinha de quinoa, essas coisas aí, que tem proteína vegetal também, né? E você pode jogar em cima do arroz e feijão, às vezes dá aquela completadinha também na proteína do dia. O sorvetão, né, a dica da vitamina com sorvete aí também é boa, né, porque aí você mistura leite, que tem bastante proteína, com sorvete, que tem bastante gordura, consegue fazer uma complementaçãozinha também. Então, acho que dá para tentar primeiro essas suplementações dietéticas mesmo, viu, Kleber? Usar ovo, leite, queijo, proteínas de origem vegetal, que sejam de fácil alimentação, em forma de farinha, farelo, né, que a pessoa não precise mastigar. Que é uma boa opção de suplementação. E aí, se não der certo isso, aí paciência, aí você parte para suplemento proteico mesmo industrializado, né, que costuma ser caro e não tem vantagem em relação a comer mais ovo, tomar mais leite. É ruim, né, tomar whey, essas coisas. É ruim, né, tem um gosto ruim, enfim. Bom, eu não gosto, né, enfim, tem gente que gosta, mas é uma opção, tá? Deixa o industrializado como segunda opção. Tenta ajustar a dieta primeiro, que em geral é mais fácil da pessoa seguir, muitas vezes, mais barato, mais palatável e funciona tão bem quanto. Doutor. Opa, fala, Samuel. Tanto você quanto a doutora Renata Dipp sempre batem bastante no ponto da prática regular de exercício para idosos, certo? Só que vamos pegar um exemplo que a gente constatou num idoso que não pratica exercício, uma perda de peso importante. Nós indicaríamos esses exercícios só após a estabilização ou a partir do momento da primeira consulta, mesmo que ele tenha que ser recuperado, uma situação de perda recente de peso? Assim, se o indivíduo é sedentário e não tem uma contraindicação para fazer exercício, você pode estimular ele a fazer uma caminhadinha, um exercício aeróbicozinho aí, leve, moderado, Samuel. Isso não tem restrição nenhuma, né? Até porque se ele é sedentário e está perdendo peso, não é o exercício que está fazendo ele emagrecer, então não tem contraindicação, a não ser que ele tenha contraindicação pela doença de base, né? Sei lá, ele fez uma cirurgia enorme de câncer, tá fraco, aí você não vai fazer o indivíduo caminhar, porque inclusive tem risco de queda, de fratura e tal, né? Mas se o indivíduo não tem, assim, contraindicação física para prática de atividade física, estimular um pouquinho de exercício físico sempre faz bem, né? E não precisa ser puxar ferro na academia, pode ser uma caminhadinha, exercício aeróbico, leve, caminhadinha de 15 minutinhos, 20 minutinhos por dia, já ajuda, já melhora o bem-estar, já melhora o humor, né? Pode ajudar. Então não haveria o risco assim de depressão nutricional em decorrência do exercício mesmo? Não, até porque essa caminhadinha aí não emagrece, né? Esse tantinho de caminhada aí, o gasto energético disso é pequeno. Para piorar a perda de peso, não vai ser um fator que vai prejudicar isso, não. Obrigado, doutor. O Guilherme está perguntando se desidratação pode levar à perda de peso. Pode, se você considerar peso, né, como um número que dá na balança, sem dúvida. Se você
tá que nem eu tô aqui numa sala fechada, no calor, né, de 41 graus de Londrina, com a janela fechada para não ter barulho, né? Aqui já deve estar uns 50 graus aqui dentro, já estou suando, né? Então é fácil você desidratar, e aí quando você perde líquido, o líquido pesa, né? A água pesa. Então vamos dizer que você sue, né? Ou tá com poliúria, tá com diarreia, tá com vômito, e você perde, sei lá, 5 litros de água. Põe na balança, você perdeu 5 quilos, né? Então uma perda de peso súbita de um dia para o outro aí de 5 quilos, em geral, isso é desidratação, tá? O que a gente está falando aqui é perda de peso crônica em relação a perda de peso de tecido adiposo, de massa magra, de peso corporal mesmo, perda de tecido, tá, Guilherme? Mas desidratação sim, né? Desidratação aguda pode levar a perda de peso, né, abrupta, né? Só que o que acontece? O indivíduo toma água, hidrata, recupera, pronto, volta ao peso normal. Então, professor, é que eu tinha pensado mais na relação de que o idoso ele tem essa perda da percepção de sede, né? Aí, geralmente, ele fica desidratado por longos períodos. Eu tinha pensado mais nessa linha. Isso. Mas aí você vai encontrar no exame físico, né, sinais de desidratação, se for uma desidratação importante para causar uma perda de peso de, sei lá, 5, 10 quilos, que a pessoa fique preocupada, isso é uma bruta desidratação, né? Então, o indivíduo vai estar taquicárdico, hipotenso, com o olho seco, mucosa seca. Então, você vai ver isso no exame físico, né? Mas você está certo, né? O indivíduo com perda abrupta de peso, né? E desidratou muito rápido de um dia para o outro, né, ele vai perder 3, 4, 5 quilos, assim, né? Em horas. Ninguém perde 5 quilos de gordura em horas, né? Perde 5 quilos de líquido, aí pode perder. Então, desidratação pode sim levar a perda de peso abrupto. Só que hidrata, volta ao peso normal, né? Maria Catarina está perguntando aqui, quando se trata de um indivíduo obeso que teve perda de peso significativa, mas continua com IMC alto, eu ainda dou as mesmas indicações de aumentar a ingesta calórica, etc., ou neste caso mudam as indicações? Você tem que avaliar caso a caso, né, Catarina? Eu acho que uma boa orientação aí é garantir pelo menos que o indivíduo tenha ingesta desse mínimo aí para manter a saúde, né, que é esses 25 a 35 calorias por quilo. É bom conhecer esse número, porque isso te dá um ponto de partida, né, que um indivíduo obeso, em geral, né, em média, eles tendem a ter uma ingesta calórica maior do que essa basalzinha de 25 a 35 calorias por quilo, né? Aí ele tem uma doença, emagrece e tal, daí você pensa, nossa, e agora, o que eu oriento? Você também não quer que ele volte a ficar extremamente obeso, mas você orienta uma dietazinha mínima para ele manter o peso corporal e manter a saúde. É em torno desses 25 a 35 calorias por quilo. Tá, então tem que fazer uma orientação para garantir que ele tenha essa ingesta mínima saudável, que é a ingesta diária recomendada aí de calorias, né? Porque menos que isso aí ele vai desnutrir. E aí você pode ter um obeso desnutrido, existe isso, né? Obeso desnutrido, é o cara que tem um monte de tecido adiposo, mas não tem proteína. É um cara doente, né? Então tem que tomar cuidado aí de indicar uma dieta saudável, né? Tem que fazer ajustes para garantir que ele consiga consumir o mínimo saudável ali para manter a saúde dele. Mas não precisa ser mais que isso, né? Não precisa ser em excesso disso. Doutor, só um comentário aqui. Essa interação aí da medicina com nutrição pode ser que daqui para frente melhore, né? Porque agora vai ter o curso de nutrição na UEL. Quem sabe isso aí, né? Espero que sim, Clebão. Temos essa esperança. Isso é importantíssimo, né? Numa situação como essa, tem que trabalhar juntos, tem que trabalhar em equipe, né? Tem que sentar, discutir o caso lá com a nutricionista, os dois falarem a mesma coisa. Porque, inclusive, né, às vezes acontece uma situação que o médico fala uma coisa, aí o paciente vai na nutricionista, o nutricionista fala o contrário, aí fica ruim, né? Aí o paciente já não sabe o que seguir, quem que ele acredita. Então, isso tem que ser um trabalho em equipe. De preferência, a equipe falar a mesma língua, fazer uma orientação única para o paciente, né? Que aí ele entende melhor, consegue seguir melhor. Espero que, né, com o curso de nutrição agora na UEL, melhore um pouco aí essa situação. Provavelmente vai ter daí, né, ambulatório da nutrição, vai ter estagiário da nutrição lá dentro do HU. Quem sabe a gente consegue conversar um pouco melhor. Beleza? Ok, meninos?
Se não tem outras dúvidas, agradeço aí a atenção de vocês e a gente se vê terça-feira nas habilidades. Um abração aí, até a próxima.